Em apenas um dia, vendi todos os meus órgãos: coração, pulmões, rins, e também uma dupla de testículos. Desde que não sejam partes que me matariam instantaneamente, eu venderia. Porque neste mundo, todas as pessoas podem passar por a cerimônia de transição de carreira para obter várias habilidades sobrenaturais. Mas o custo da transição é extremamente caro. Não é algo que eu, como órfão, possa pagar. Coincidentemente, despertei o dom classe divina da imortalidade. Meu corpo se regenera instantaneamente de qualquer dano. Com esse talento divino, em apenas 6 meses, acumulei riquezas que um comum nunca conseguiria em uma vida inteira. Finalmente, também despertei uma classe oculta de nível SSS. Classe oculta, feiticeiro proibido. Mas fui ridicularizado como alguém que só possui aparência. Porque, ao liberar habilidades, o feiticeiro proibido precisa consumir vida ou partes do corpo como energia. Isso faz com que o feiticeiro proibido tenha uma vida extremamente curta. Mas diante de mim, que possuo um corpo imortal, essa desvantagem não é nada. Neste momento, no mercado negro de Kinshin, eu me aproximei habilidosamente de um homem de meia idade. Chefe, está vendendo o quê? O YJM também vendeu. Depois de dizer isso, eu me deitei habilidosamente na mesa de operação suja. O chefe do mercado negro me lançou um olhar complexo. Jovem, você tem certeza? Neste último semestre, você já vendeu um rim, um baço, uma vesícula biliar, um par de testículos, artéria coronária, um terço do fígado. Se você vender mais um rim, você não vai durar mais 2 dias. Mesmo que esse chefe tenha sido um vendedor de peças por tantos anos, essa forma de vender suas próprias partes é a primeira vez que ele vê. É simplesmente insano. Eu tenho certeza. Para salvar minha irmã gravemente doente, eu farei qualquer coisa que vale a pena. Então, lágrimas quentes escorrem dos meus olhos. Ao ver isso, o chefe malvado acenou com a cabeça e não disse mais nada. Ele não é uma pessoa bondosa. Me avisar é só para ter certeza de que, se algo der errado, isso não o afetará. Meia hora depois, eu suportei a dor aguda que vinha da minha cintura, segurando os 30.000 que o chefe malvado me deu. Saí cambaleando. Depois de verificar na viela que ninguém estava me seguindo, eu finalmente soltei um suspiro de alívio. Então, com um pensamento, as peças que estavam faltando foram todas encontradas. Até mesmo meus olhos turvos brilharam com um brilho dourado neste momento, olhando para os 30.000 em minhas mãos. Eu fiquei muito contente. Com isso, deveria ser suficiente para os custos da cerimônia de transição de carreira. Na manhã seguinte, eu cheguei cedo à escola para participar da cerimônia de transição de carreira. Após pagar as taxas, eu silenciosamente fui para o final da fila, para não expor o segredo da minha imortalidade. Costumo ser uma pessoa quieta, adicionando a identidade de estudante pobre. Quase não tenho amigos. Yelin, o que você está fazendo aqui? A professora olhou surpresa para mim, que estava atrás da fila. Para ela, como Yelin, um estudante pobre, não deveria estar aqui neste momento. Então disse de forma estranha: você não está pensando em pedir um empréstimo de transição de carreira, está? Eu assenti silenciosamente, já que a professora pensou na origem do dinheiro para mim. Não preciso me esforçar para explicar. Assim que essas palavras saíram, muitos alunos da classe olharam para mim com olhares de pena. O custo para participar da cerimônia de transição de carreira é muito alto. Portanto, isso logicamente gerou empréstimos específicos. Se eu conseguir uma classe poderosa, tudo bem. Se acabar adquirindo uma classe inútil, os altos juros do empréstimo podem fazer com que você passe o restante da vida apenas trabalhando para pagar. Ai! Vá em frente. A professora suspirou. Já está feito. Ela não poderia dizer mais nada. Na visão dela, o estudante pobre participou da prova comum honestamente. Ser uma pessoa comum está bom, mesmo que a transição de carreira seja bem-sucedida. Os recursos necessários depois não são algo que um órfão sem pai nem mãe possa arcar. Com o início da cerimônia de transição de carreira, a atenção de todos foi retirada de mim. O diretor da escola secundária Kinshin estava conduzindo pessoalmente a cerimônia. Com o término dos rituais de despertar de cada colega, as sobrancelhas do diretor começaram a franzir. Esta turma parece que não está muito bem. Já são mais de 100 pessoas que despertaram até agora. O nível mais alto foi apenas aquele dom classe divina A. Os transitores de carreira de combate são ainda mais escassos. Mas no segundo seguinte, uma fênix vermelha saiu disparada do altar da transição de carreira. A onda de calor aterrorizante fez com que os estudantes mais próximos ao altar tivessem seus cabelos chamuscados. Era, na verdade, uma classe oculta de nível 3S. A respiração do diretor se tornou abruptamente rápida. Todos os olhares do colégio Kinshin não puderam evitar se concentrar no altar. Lá, havia uma jovem de corpo impressionante. Uma enorme fênix de fogo voava sobre sua cabeça. Zujini.
Classe de combate. Mago do Fogo de nível 3S. O diretor estava extremamente emocionado. Surgiu um Mago do Fogo de nível SSS. Mesmo que todos os outros estudantes despertassem classes de nível F. Não importava, aqueles eram apenas empregos de vida. Os olhos de muitos alunos estavam cheios de inveja. Colega Zuji, venha comigo. Preciso conversar algo com você. O rosto envelhecido do diretor se iluminou como uma flor de crisântemo. Professor Wang, você pode me ajudar a conduzir a cerimônia de transição de carreira? Em seguida, ele virou e levou Zujini consigo. Os alunos restantes estavam em sua visão, todos amontoados. Não valiam mais do que uma Zujini. A cerimônia de transição de carreira continuou. Próximo. Lin. Ao ouvir isso, saí silenciosamente da multidão. Os olhares de todos se voltaram novamente para mim, com um misto de diversão e compaixão. O empréstimo de transição de carreira já era o suficiente. E ainda por cima, eu estava atrás da Zujini, essa prodígio. Isso não é apenas ir lá ser um pano de fundo? E eu ignorei os sussurros ao meu redor. Fui direto para o altar da cerimônia de transição de carreira. Eu também estava muito curioso sobre que tipo de profissão eu realmente teria. Que tipo de profissão eu despertaria. Assim que o professor Wang ativou o altar, num instante, uma energia estranha entrou no meu corpo. No segundo seguinte, o céu, que antes estava claro e iluminado, instantaneamente escureceu. Incontáveis nuvens escuras se aglomeraram, como se o apocalipse estivesse chegando. Logo depois, trovões, fogo celestial, vento feroz e águas turbulentas. Diversas catástrofes naturais começaram a sair das nuvens escuras, como se o fim do mundo estivesse se aproximando. Todos estavam paralisados por essa repentina transformação anômala, atordoados em seus lugares. Mais uma vez, um fenômeno celestial. E é ainda mais exagerado do que o de Zujini. O professor Wang sentiu seu coração, como se fosse parar naquele instante. 2 classes de nível SSS consecutivas. Será que este mundo enlouqueceu? Ou foi ela quem enlouqueceu? E o diretor, que estava prestes a sair, também parou. Em seguida, correu apressadamente para cá, olhando fixamente para mim, na plataforma de transição de carreira. Rápido! Professor Wang! Veja qual é a profissão deste aluno. O professor Wang também se recuperou da excitação. Ele começou a verificar minha profissão. Yelin. Classe de combate. Nível SSS. Feiticeiro proibido. Ao ouvir que a profissão de Yelin era feiticeiro proibido, o diretor, que estava animado, de repente ficou com o rosto sombrio. Era tão feio quanto se alguém tivesse forçado a alimentá-lo com 3 quilos de fezes. Desde que se atinja o nível, qualquer profissão é extremamente poderosa. Mas existe uma profissão no nível SSS que é desprezada por todos. Isso é um feiticeiro proibido. Não é que o feiticeiro proibido não seja forte. Muito pelo contrário. As habilidades que o feiticeiro proibido usa são cada vez mais aterrorizantes. Desafiar níveis superiores para um feiticeiro proibido é simplesmente tão fácil quanto comer e beber água. Mas essa profissão requer um esforço enorme para liberar habilidades, ou sacrificar a própria vida, ou sacrificar órgãos do corpo. É necessário fazer um pacto com demônios para liberar algumas habilidades apocalípticas. Às vezes, é preciso que o feiticeiro proibido sacrifique totalmente sua vida para usar. Por isso, essa profissão também é chamada de caminhão suicida em tom de brincadeira. Até agora, ninguém que tenha se tornado feiticeiro proibido conseguiu viver até os 25 anos. O diretor originalmente planejava investir em mim, mas depois de saber que eu sou um feiticeiro proibido, ele completamente abandonou essa ideia. As pessoas que estavam indignadas sob o altar, de repente ficaram felizes e sorridentes. Este Yelin realmente ficou sem recursos. Empréstimo de transição de carreira. Sacrificar a vida para usar habilidades. Não posso deixar de dizer que essa profissão combina bem com ele. Todos tinham expressões de satisfação maliciosa. Olhares cortantes perfuravam meu corpo como espadas. Eu também colaborava bastante. Meu rosto ficou pálido. Com a cabeça baixada, parecia um tanto perdido. Apenas eu sabia. Não vou abaixar a cabeça. Eu vou rir em voz alta. As habilidades do feiticeiro proibido custam sua vida. Isso não diz respeito ao meu corpo imortal. Eu silenciosamente verifiquei meu painel de atributos. Profissão, feiticeiro proibido. Dom, feitiço infinito. O feiticeiro proibido sobe de nível e pode desbloquear um feitiço proibido. Habilidade, feitiço proibido. Raio apocalíptico. O feiticeiro proibido sacrifica a si mesmo. Invoca raios apocalípticos dos céus. Quanto mais importante a parte do corpo sacrificada, maior será o nível do raio invocado. Sem tempo de recarga. Sem consumo. Depois de ver a apresentação da habilidade, meus olhos se tornaram ardentes. Não é à toa que o feiticeiro proibido é chamado de invencível na mesma classe. Um raio divino caótico desceu. Mesmo em nível igual,
Se você trouxer um deus, ele também seria atingido e morreria. O mais importante é que, além de não ter recarga, também não consome mana. Isso significa que, enquanto houver vidas suficientes, o raio divino pode ser usado infinitamente. Com o feiticeiro proibido e o corpo imortal, eu mal posso imaginar quão altos serão meus feitos futuros. Embora meu coração estivesse cheio de alegria e mais intenções, mas eu sabia que não era hora de me exibir. Mesmo que o feiticeiro proibido seja forte, é necessário elevar meu nível. Agora eu ainda precisava agir como um submisso. Só vi que estava apertando os punhos com força. Meu corpo todo tremia, retratando a frustração de um gênio que se ergue e rapidamente cai. A insatisfação que um gênio deve ter. Ao ver minha reação, o diretor não pôde deixar de suspirar. Ele também parecia um pouco desapontado. Colega, não fique tão emocionado. Como diz o ditado, o esforço humano é fundamental. A profissão de feiticeiro proibido é realmente muito poderosa. Uma explosão impressionante e deslumbrante. É melhor do que passar a vida sem fazer nada, não é? Levantei lentamente a cabeça, minha voz estava extremamente rouca. O diretor. Os feiticeiros proibidos realmente não vivem além dos 25 anos? O diretor ficou surpreso. Depois, ele acenou com a cabeça, um pouco relutante. Mas logo, o olhar do diretor iluminou-se novamente. Embora os feiticeiros proibidos tenham uma vida curta, mas um mago de feitiços proibidos de nível SSS. E ainda por cima, um mago do fogo de nível SSS. Então, essa prova de exercício supremo deve estar garantida. Nem precisamos que Zujini entre em ação. Desde que esse garoto sacrifique um rim e use um feitiço proibido, ele pode varrer todas as outras escolas secundárias. Ao pensar no término da prova de exercício supremo, eu me vi no pódio, fazendo discurso de agradecimento por ter ganhado em primeiro lugar. Ele não pôde deixar de sentir uma alegria interior. Bom garoto, você também venha comigo. O diretor, empolgado, nos levou para o escritório, eu e Zuji. Colega Yelin, colega Zuji. Imagino que vocês também saibam. Eu os chamei aqui a sós para discutir algo. O diretor nos olhou intensamente. Vocês dois são a esperança da minha escola, a escola Kinshin. A esperança para este exame de habilidade suprema. Portanto, o fenômeno celestial de amanhã é especialmente importante para vocês. Isso é especialmente importante. Eu espero que vocês dois consigam aumentar seus níveis para pelo menos 10. Fiquem tranquilos. Amanhã não vou colocar vocês com nenhum aluno de profissão auxiliar, para dar a vocês a chance de jogar sozinhos. Portanto, espero que vocês não me decepcionem. Diretor, não tenho problemas com isso, mas deixar a Elin, uma feiticeira proibida, jogar sozinha no fenômeno celestial. Depois de jogar sozinha, ela provavelmente não sobreviverá. Que tal eu formar uma equipe com a Elin? Assim teremos certeza de que vamos nos aprofundar no fenômeno celestial. Vou cuidar dos monstros de baixo nível. Quando encontrarmos os de alto nível, ele que cuide. Assim, a velocidade de subir de nível deve ser mais rápida. Faz sentido. Colega Yelin, o que você acha? O diretor. Vou jogar sozinho. Estou acostumado a ir sozinho. Eu, de forma inocente, cocei a cabeça. Se eu me unir a Zujini, ficarei limitado em todos os lugares. Além disso, terei que me preocupar em expor o segredo da minha imortalidade. Zujini ficou fria ao ouvir suas palavras. Realmente não reconhece um bom coração. Ela pensou em ajudar, já que somos colegas da mesma escola. Afinal, a transição para ser um feiticeiro proibido é uma classe de vida curta e já é azar o suficiente. Mas não esperava que eu a rejeitasse. Tudo bem. Quando ele sair do labirinto sem um braço ou uma perna, saberá que estava errado. Sendo assim, o diretor concordou também. Em seguida, ele tirou 2 anéis e os entregou para nós. Este é um apoio que tirei do meu próprio bolso para vocês. Vá em frente, dê seu melhor. Tente subir para o nível 10 ou mais. Olhei para as propriedades do anel em minha mão, perdido em pensamentos. Anel da Sabedoria Celestial. Poder Mental 10. Um anel comum sem bônus de habilidade. Mas pelo menos ele concede 10 pontos de poder mental. Eu aceitei silenciosamente. Em seguida, agradeci ao diretor. Então me levantei e saí do escritório. A cerimônia de transição de carreira já havia terminado. Alguns estavam felizes, outros tristes. E quando eles me viram, sorrisos apareceram em seus rostos. Não importa para qual profissão eles se tornaram. Não importa se a transição foi um sucesso ou um fracasso. Pelo menos eles ainda estão vivos. Isso é melhor do que o que aconteceu com Yelin. Ele se tornou um feiticeiro proibido, o que proclamou diretamente que sua vida não duraria muito. A felicidade humana é gerada a partir de comparações. Comparando-se comigo, eles de repente sentiram que a vida não era tão ruim assim. Justo quando estava preparado para voltar para casa, Zujini me chamou. Ela se aproximou de mim com suas longas pernas, estando nos degraus, olhando para mim de cima.
Eu sugiro que você pense bem sobre isso. Quanto mais frequente for a luta do feiticeiro proibido, mais rápido ele morre. Eu não tenho mais intenções. Apenas somos colegas e não quero que você morra tão rápido. O tom de Zujin estava cheio de compaixão. Obrigado pela preocupação. Mas, deixe pra lá a questão de formar um grupo. Zujin me olhou com raiva. Ele tentou aconselhar Yelin repetidamente. Eu não esperava que esse cara, Yelin, fosse tão resistente a conselhos. É realmente difícil persuadir um teimoso. Deixa pra lá. Deixe de lado o desejo de ajudar e respeite o destino dos outros. Zujin silenciosamente se aconselhou. Decidiu não se preocupar mais com a minha morte ou vida. Olá, não é o nosso colega Yelin, os profissional? De repente, uma voz sarcástica surgiu de repente atrás de mim. Eu vi Jilin acompanhado de um grupo de pessoas. Ele bloqueou o caminho entre Zujin e eu. Ele é o herdeiro do grupo Ji de Kenshin. Normalmente, ele reina na escola secundária de Kenshin. Além disso, ele tem perseguido Zujin de forma ostentosa por um bom tempo. Assim que ele saiu da cerimônia de transição de carreira, viu Zujin e eu conversando. Imediatamente, uma onda de ciúmes invadiu seu coração. Ele estava preparado para me dar uma lição. Zujin ao lado estava pronta para expulsar Jilin, mas ao pensar na minha aparência que não se deixava abalar, ela de repente decidiu ficar em silêncio. Deixar Jilin dar uma lição em Yelin também seria bom. Quem sabe isso faria mudar de ideia, para que ele não pense realmente que um feiticeiro proibido pode ser comparado a outros. Empregos de nível S. Olhando para o olhar gélido de Jilin, eu fiquei sem palavras. As mulheres realmente podem ser uma fonte de problemas. Eu não causei problemas a ninguém durante 3 anos na escola de Kenshin. E agora, essa Zujin me disse apenas 2 frases. Então trouxeram os problemas até mim. Problemas, de em passagem. Eu quero voltar para casa. Eu não quero arranjar confusão. Voltar para casa. É voltar para aquele seu subúrbio alagado de esgoto? Jilin riu sarcasticamente. Agora você também pode ser considerado um profissional de nível SSS. Que tal você me implorar um pouco? Eu posso arranjar um emprego para você na minha empresa. Que tal um cargo de segurança com alimentação e moradia? Assim você não precisará mais viver no subúrbio. Alguns capangas atrás de Jilin, ao ouvir isso, começaram a rir sarcasticamente. Yelin, você realmente teve uma sorte de cachorro. Como se você pudesse entrar no G-Group como um segurança. Não vai agradecer ao Ji-Shao? E ainda bater a cabeça algumas vezes para o Ji-Shao, enfrentando as risadas de alguns. Eu fechei os punhos, ofegante como um touro, com uma expressão de imensa humilhação. Vocês não deveriam ser tão cruéis. Eu gritei com todas as minhas forças. Jilin ficou surpreso. Não vou dizer mais nada. Agora sou um verdadeiro feiticeiro proibido. Mas rapidamente ele voltou a mostrar um sorriso de satisfação. Liberar habilidades como feiticeiro proibido pode ser muito arriscado. Yelin, estou apenas tentando ajudar. Como isso pode ser considerado uma intimidação? Jilin estendeu a mão e deu um leve tapa no meu rosto. O dano não é grande, mas a ofensa é imensa. Isso trouxe a Jilin um grande prazer interior. Eu fechei os olhos levemente. Eu sei muito bem que, ao lidar com alguém como Jilin, ceder só trará insultos ainda piores. Quero que ele não se sinta à vontade para me provocar novamente. Então preciso fazer Jilin entender que não sou um coelhinho frágil, mas sim um leão feroz. Pensando nisso, meus olhos instantaneamente ficaram vermelhos como sangue. Jilin, você está indo longe demais. Isso é algo que você me forçou a fazer. Feiticeiro proibido cai. Tesouro apocalíptico. Eu gritei, levantando uma mão. E, de repente, nuvens escuras se formaram. Uma tempestade de raios se aproximou. Relâmpagos prateados atravessavam as nuvens. No instante seguinte, um relâmpago violento do tamanho de uma coxa desceu das nuvens e colidiu com minha palma. Nesse momento, eu era como um deus controlando os raios. Mais brilhante do que nunca. Incontáveis pessoas ao meu redor olhavam para mim com terror, enquanto a mão que eu levantava caía. O aterrorizante relâmpago atingiu diretamente ao lado de Jilin e o lançou para longe. No chão, apareceu uma enorme cratera. Yelin, você ficou louco? Jilin passou muito perto da morte. Quase se mijou de medo. Ele só queria humilhar Yelin, para que Yelin ficasse longe de Zujin daqui para frente. O resultado é que esse garoto não se importa em usar um feitiço proibido. Se não fosse pela pontaria do Yelin que falhou um pouco, ele já seria um zumbi agora. No entanto, diante da pergunta de Jilin, eu não respondi, mas levantei a mão novamente. Relâmpagos furiosos se reuniram novamente na minha palma. Ao me ver reunir relâmpagos novamente, Jilin ficou completamente louco de medo. Apenas o humilhei um pouco. Ele está prestes a levar você para a ruína também. Quem não teme um louco assim? Ele lutou para tentar se levantar, mas as pernas dele já estavam tremendo de medo. Rápido! Rápido! Me ajudem!
Ele pediu ajuda aos seus capangas. Mas essas pessoas estavam ocupadas salvando a própria pele. Ninguém se importava mais com Gilingil. Nesse momento, acompanhado de um estrondo, um relâmpago ainda mais aterrorizante caiu ao seu lado. Gilingil ficou paralisado no lugar. Um líquido fétido escorreu pela perna da sua calça. Esse sentimento que flutua na linha entre a vida e a morte realmente desafia a resistência humana. Mas felizmente esse raio não acertou. Justo quando Gilingil estava secretamente aliviado, uma voz como a de um demônio sedento de sangue ecoou novamente. Gilingil olhou aterrorizado para este jovem banhado em relâmpagos roxos. Um grande medo o estrangulou. Ele estava imensamente arrependido neste momento. Por que eu fui cutucar esse louco? Se a vida tivesse uma pílula do arrependimento, ele garantia que ao me ver, sairia automaticamente a 800 metros de distância. Um feiticeiro proibido não é assustador, mas um feiticeiro proibido que não tem medo da morte é definitivamente a existência mais aterrorizante do mundo. E Elin? Pare agora! De repente, uma voz extremamente ansiosa soou. O diretor saiu correndo do escritório como se estivesse com fogo no traseiro. Ao ouvir a voz do diretor, meu olhar piscou. Foi assim que os relâmpagos se acalmaram. Eu, é claro, não seria estúpido o suficiente para, diante de todos, matar o jovem da família G. Eu apertei os punhos em silêncio, com uma expressão de profunda indignação. Aquele rosto pálido era claramente resultado de liberar consecutivamente feitiços proibidos, o que causou um contra-ataque ao seu corpo. Fique tranquilo. Você não precisa explicar. Eu vou te dar uma explicação sobre isso. O diretor estava extremamente furioso. O jovem da família Ji estava cortejando Zujini. Ele também estava ciente disso. Em outros tempos, Gilingil costumava intimidar os colegas. Ele também fechava os olhos por causa do pai dele. Ele fazia vista grossa. Mas desta vez ele realmente exagerou. Conseguir fazer um feiticeiro proibido ficar tão irritado, a ponto de desconsiderar sua vida e lançar 3 feitiços proibidos. Isso mostra o quanto eu fui humilhado. E ele ainda espera que eu brilhe na prova de exercício supremo, representando a escola secundária Kinshin. Se algo acontecer comigo, ele teve que matar esse filho da elite ali mesmo. Gilingil, fique de pé! O diretor gritou com raiva. Peça desculpas ao colega Elin agora mesmo. O diretor achou que, com o jeito rebelde de Gilingil, e sua personalidade de jovem indomável, seria muito mais difícil fazê-lo pedir desculpas. No entanto, antes que ele pudesse terminar, Gilingil se ajoelhou diante de mim com um baque. Irmão Ie. Não, pai Ie. Eu errei. Desculpe. Zujini será sua a partir de agora. Eu não vou mais discutir com você. Quando a própria vida está em jogo, Gilingil realmente ficou assustado. Ele é o filho do grupo Ji. Quem usa sapatos tem medo de quem anda descalço. Ele não quer morrer junto com um louco. Especialmente porque esse louco pode realmente matá-lo. A rapidez com que Gilingil pediu desculpas fez até o diretor ficar surpreso. Ele até começou a duvidar se Gilingil era uma pessoa diferente disfarçada. Diretor, eu aceito o pedido de desculpas dele. Gilingil, você se lembre. Um guerreiro pode ser morto, mas não deve ser humilhado. Eu apertei os lábios, e minhas palavras foram firmes. Sim, sim, sim. Eu realmente reconheço meu erro. Eu nunca mais vou humilhar as pessoas aleatoriamente. Gilingil acenou com a cabeça repetidamente. Ele agora realmente teme que eu de repente levante uma mão e lhe dê um choque. Eu cumprimentei educadamente o diretor e me virei para sair. A menos que algo inesperado aconteça, depois do que ocorreu hoje, por um longo período de tempo, não deve haver ninguém que venha me incomodar. Afinal, minha imagem já foi estabelecida. Um louco que pode levar outros ao apocalipse a qualquer momento. Quem teria a audácia de provocar um feiticeiro proibido que ficou louco? A expressão de Zujini era bastante complexa. Ele olhou para minha figura se afastando e balançou a cabeça lentamente. Não tem um pingo de juízo. Apenas porque alguém o humilhou um pouco, já quer arriscar a vida. É totalmente um brutamontes. Uma pessoa assim, mesmo que a profissão não seja feiticeiro proibido, está destinado a não ir muito longe. As duas pessoas se encontraram por acaso no mesmo dia e na mesma escola. Apenas despertaram a profissão de nível S. Eu e ele não somos pessoas do mesmo mundo. Ao abrir a porta de casa, voltei para minha pequena casa na favela. Este é o lugar mais atrasado de Kinshin. Águas residuais fluem e a mistura é confusa. Mas se tornou o melhor esconderijo para meu corpo imortal. O melhor lugar para me esconder. Sacrificar uma porção de intestino delgado pode invocar um trovão comum. Sacrificar uma bexiga pode invocar o trovão sombrio da água do girassol. Sacrificar um coração pode invocar o trovão púrpura da destruição. Eu calculava silenciosamente os órgãos necessários para diferentes níveis de trovões a serem sacrificados. Todos esses dados eu obtive recentemente de Gilingil, através de experimentos realizados nele. Para não levantar suspeitas,
Eu sacrifiquei apenas órgãos internos. Considerando isso, se eu quiser invocar o mais forte trovão caótico, eu acho que precisaria sacrificar todo o meu ser. Não é de se admirar que isso seja um feitiço proibido. Pensando nisso, não consegui evitar um sorriso amargo. Somente eu, com este corpo imortal, me atrevo a fazer isso. Se fosse uma pessoa normal tentando lançar esse feitiço proibido, depois de algumas tentativas já estaria paralisada. Mas estou extremamente satisfeito com o poder desse feitiço proibido. Não deixe enganar pelo meu nível atual de 1. Se eu lançar com todas as minhas forças o trovão apocalíptico, provavelmente, nenhum transicionador abaixo do nível 5 conseguiria sobreviver. Com um movimento de intenção, os órgãos sacrificados se regeneraram novamente. Meu rosto também recuperou sua cor saudável. Em seguida, caí em um sono profundo, tranquilo como um cadáver. Dentro de uma mansão, Gilingil estava rugindo com uma expressão feroz. Pai, você precisa se vingar por mim. Você precisa acabar com aquele cara. Aquele cara me fez perder a face na frente de toda a escola. Eu ainda tenho que me prostrar e pedir desculpas a ele. Desta vez, eu realmente não consigo engolir minha raiva. Esta tarde, quando ele pedir desculpas, com certeza será de coração. Mas agora, querer matar Elin, com certeza, é de coração. O grupo Jishi abriga muitos transicionadores poderosos. Matar uma Elin de nível 1 é, sem dúvida, uma tarefa fácil. O pai Ji, com um charuto na boca, ouve as lamúrias de Gilingil. Lingil, você é meu único filho. Pai te ensinou inúmeras vezes desde pequeno. Comerciantes não devem agir por impulso. É preciso aprender a pesar os prós e contras. Eu te pergunto, se eu enviar alguém para matá-lo, que benefício podemos obter? Gilingil ficou surpreso. Se matar Elin, parece que realmente não há benefício nenhum. Só pode ser uma questão de desabafo. O pai Ji bate as cinzas do charuto na mesa. E se falharmos? Vamos ofender completamente um feiticeiro proibido de nível SSS. Assim que ele crescer, antes de morrer, ele não se importará em nos levar juntos para o inferno. Portanto, para aliviar a raiva, vamos matar um Elin. Isso é completamente uma questão de altíssimo risco, e que não traz nenhum benefício. Aqueles que tiveram conflitos com você antes eram apenas pessoas comuns. Matar era só matar. Mas desta vez não dá. Você entende? Gilingil acenou com a cabeça de forma obediente. Ele também queria entender a gravidade da situação. Então eu definitivamente vou evitar o Elin no futuro. O pai de Ji balançou a cabeça. Um brilho inteligente passou por seus olhos. Você não apenas não pode se afastar do Elin. Muito pelo contrário. Você deve segui-lo. Aponte para onde ele vai. Pessoas que podem liberar feitiços proibidos em resposta a algumas humilhações claramente não têm muito juízo. Este tipo de pessoa obviamente não tem cérebro. E são extremamente preocupados com a imagem. O herdeiro do grupo Ji o segue como um assistente. Essa fama é grande o suficiente, não é? Um homem de verdade sabe se adaptar. Desde que você seja um bom escudeiro para o Elin, ele é seu guarda-chuva. Sacrificando um pouco da sua reputação, você pode ganhar um SSS de graça. Por que não aproveitar um guarda-costas grátis? Apenas as pessoas dizem que os feiticeiros proibidos têm vida curta. Mas ninguém nunca ousou dizer que os feiticeiros proibidos não são poderosos. Os olhos de Gilingil brilhavam mais a cada palavra. Ele parecia ter uma epifania. Na manhã seguinte, quando eu apareci na porta da escola, muitos alunos ficaram assustados ao me ver, e se afastaram de mim. É evidente que ouviram sobre meu surto de ontem. Eu também fiquei feliz em ter um tempo livre. Quanto menos eu interagir com os outros, mais profundo eu poderei ocultar o segredo da minha imortalidade. Enquanto eu esperava pacificamente pela escola, para nos levar ao novo reino dos novatos. De repente, alguém me chamou por trás. Eu me virei, e então percebi que a pessoa correndo em minha direção era o Gilingil. Uma luz fria e profunda cruzou meus olhos. Esse herdeiro não foi devidamente ensinado ontem? Irmão Ie, você ainda não tomou o café da manhã, né? Isto é o café da manhã que eu trouxe para você. Gilingil entregou como se estivesse apresentando um tesouro. Um sanduíche e uma garrafa de leite fresco. Como assim? Não consegue me vencer? Está pensando em me envenenar? Olhei para Gilingil com desconfiança. Realmente não consigo entender o que esse cara está tramando. De jeito nenhum. Eu não estou te envenenando. Gilingil, para provar sua inocência, apanhou rapidamente um pedaço do sanduíche e colocou na boca. Então abriu o leite e despejou um pouco na boca. E aí? Agora você acredita que não estou te envenenando, né? Peguei o sanduíche e olhei. Realmente não parecia estar envenenado. Mas ainda assim não consigo entender por quê. Será que esse cara é um masoquista? Ontem, depois de me torturar, acabei viciado. Mas não vou recusar um café da manhã que me foi entregue de bandeja. Afinal, sou um pobre coitado que até precisa vender rim para conseguir o dinheiro da cerimônia de transição de carreira. Naturalmente, não vou recusar essa oportunidade de graça.
ao me ver pegar o café da manhã que ele trouxe. Gil também soltou um leve sorriso frio que quase não se percebe. Meu pai realmente não estava errado. Esse Yelin não tem cérebro nenhum. Parece que vou ter que puxar mais o saco. Em pouco tempo, poderei ter um capanga de profissão de nível 3S de graça. Engoli o sanduíche que estava na minha boca, olhando para esse herdeiro à minha frente. Você pode simplesmente dizer o que quer fazer. Eu quero te reconhecer como meu irmão mais velho. Ao ouvir as palavras de Gil, fiquei surpreso por um momento. Esse cara não pode realmente ser um masoquista, pode? Eu enlouqueci ontem para que as pessoas se afastassem de mim. O resultado foi que, enlouquecendo, ganhei um pequeno irmão. Ontem, depois de ter levado uma surra de você, eu refleti profundamente sobre isso. Fiz uma reflexão intensa sobre mim mesmo. Queria me tornar uma pessoa melhor. Então, eu precisava encontrar um bom objeto de aprendizado. Entendi. Já que é para aprender. Então, pagar uma taxa de aprendizado faz sentido, não? Eu esfreguei o queixo e respondi. Claro que faz sentido. Irmão, qual é o número da sua conta? Gil imediatamente tirou o celular do bolso de trás. Preparou-se para fazer uma transferência. Transfira 20 milhões para essa conta primeiro. Declarei o número da conta com facilidade. Ao ouvir minhas palavras, Gil ficou paralisado. Que brincadeira é essa? Já começou falando em 20 milhões. Mesmo que o grupo Gishi seja rico, não joga dinheiro fora assim. Não tem dinheiro. Então, deixa pra lá. Eu o observei de cima a baixo com um olhar peculiar. O rosto de Gil instantaneamente ficou vermelho. Para ele, ser tratado como um pobretão é pior do que se assustar e molhar as calças por minha causa. Você fica aqui me esperando. Eu pedi para o meu pai mandar dinheiro. Gil, furioso, foi para o lado fazer uma ligação. Depois de despistar Gil, eu então embarquei no ônibus em direção ao Mistério do Novato. Logo, o ônibus chegou à entrada do Mistério do Novato. Nesse momento, havia várias filas longas na entrada. Aqueles eram os transferidos de outras escolas de Qinshin. Em toda a cidade de Pequim, há apenas isso. Um manual adequado para novatos. Com o exame final se aproximando, é natural que esteja lotado. Zhu Jini e eu, os dois com classes SSS, estávamos nas primeiras posições da fila de Qinshin High School. Zhu Jini tinha uma expressão fria e não olhava para os lados. Aparentemente, ela não queria me dar atenção. Eu também estava feliz em ficar à toa. Ao longe, o diretor da Qinshin High School, com seu rosto envelhecido, estava sorrindo radiante como uma flor de crisântemo. Ele estava abraçando outros diretores de escolas de ensino médio. Não os deixe ir, disse de forma ostentosa. Eu já disse a eles para serem um pouco mais discretos. O que importa é conseguir uma classe SSS. Você não acha? Essas crianças realmente não me dão descanso. Assim que mudaram de carreira, já surgiram dois. Não é irritante? A expressão dos outros diretores de ensino médio estava tão sombria quanto o fundo de uma panela. Enquanto alguns diretores discutiam, o grupo continuava se movendo sem parar. Logo chegou a vez da equipe do colégio Qinshin entrar. Zhu Jini me lançou um olhar frio. Você ainda pode se juntar a mim agora. Ela já havia decidido ignorar minha presença, mas sua bondade interior a fez perguntar novamente. Não precisa. Obrigado. Eu passei por Zhu Jini que estava na minha frente, e entrei no segredo de forma decidida. Arrogante e presunçoso. Já que você quer se matar cedo, ninguém pode te impedir. Zhu Jini balançou a cabeça. É óbvio que ele acha que eu não tenho salvação. Uma luz branca piscou e tudo ficou embaçado diante dos meus olhos. Quando consegui ver novamente, já estava em meio a uma densa floresta. Eu me espreguicei. Em seguida, comecei minha jornada de caça a monstros. Assim que saí, não demorou muito. Acabei encontrando uma criatura que parecia um adorável ser redondo como um gato. Seu pelo rosa parecia um boneco que se movia. Mas eu não fui enganado por essa coisa. Esse pequeno só parece fofo. Na verdade, é um verdadeiro monstro. Pode facilmente morder a garganta de um adulto. O gato-pantera rosa se revirava no chão e emitia um som de ronronar. Tentava me atrair para me aproximar dele. Minha resposta foi bem simples. Feitiço proibido. Relâmpago apocalíptico. No instante seguinte, uma fúria de relâmpagos disparou de minha mão. O gato-pantera rosa soltou um miado agudo. De repente, fiquei completamente assustado. Mas, ao enfrentar a mim que lanço feitiços proibidos, ele não teve nem chance de escapar. Ele foi imediatamente atingido por um raio e se transformou em carvão. Derrotei um felino rosa de nível 1. Recebi 10 pontos de experiência. Um monstro de nível 1 só dá 10 pontos de experiência? Então preciso matar 100 deles para subir para o nível 2. Essa eficiência é muito lenta. De qualquer forma, todas as minhas habilidades são feitiços proibidos. Vou direto para o fundo da floresta. Pensei por um momento e comecei a explorar o fundo da floresta. No tempo seguinte,
Esta floresta cheia de monstros recebeu uma purificação relampejante. Passei por tudo. Não importava que monstros eu encontrasse. Minha resposta era sempre a mesma. Lançava um feitiço proibido diretamente. O lema era igualdade para todos os seres. Enquanto continuava conjurando, fui me tornando cada vez mais habilidoso na conjuração do feitiço apocalíptico. Até consegue lançar feitiços instantaneamente sem tempo de conjuração, com uma eficiência de caça a monstros quase insana. Eu rapidamente atingi o nível 2. Vale lembrar que eu acabei de entrar no novo mundo. Foram mais ou menos 1 hora de tempo. Em média, um nível a cada hora. Essa velocidade de evolução, se divulgada, certamente deixaria muitos de boca aberta. Neste momento, eu estava encostado em uma grande árvore, descansando enquanto estudava a nova habilidade adquirida. Nome: Lin. Classe: Feiticeiro Proibido. Nível: 2. Força: 20. Agilidade: 30. Espírito: 60. Habilidade adicionada: Feitiço Proibido Ciclo de Queima. O feiticeiro proibido queima sua própria vitalidade para aumentar significativamente sua força, agilidade e espírito. Atenção, a habilidade Ciclo de Queima consome uma enorme quantidade de vitalidade. E a vitalidade, uma vez consumida, não pode ser revertida. Por favor, use essa habilidade com cautela. Eu dei uma olhada na descrição da habilidade. Explodi em uma risada alta. Máscara do Feiticeiro Proibido. Ciclo de Queima M. No segundo seguinte, vi chamas vermelhas envolvendo todo o meu corpo. Isso aconteceu porque minha vitalidade estava queimando incessantemente. Até mesmo o sangue dentro do meu corpo estava evaporando em névoa de sangue. Ao mesmo tempo, minhas propriedades tridimensionais foram dobradas. Minha força mental subiu diretamente para dados aterrorizantes de 120 pontos. Que força aterrorizante! No estado de ciclo de queima ativado, provavelmente, um monstro de nível 10 apareceu. Também seria difícil para ele suportar meu apocalíptico trovão total, não é? Nesse momento, eu estava imerso na empolgação, sem perceber que meu cabelo estava mudando para branco a uma velocidade aterrorizante. Em apenas 5 minutos, eu me transformei de um garoto de 16 anos em um velho de cabelo branco. Eu olhei para a palma da minha mão, que parecia casca de árvore, e fiquei surpreso. Em 5 minutos, você envelhecerá assim? Então, se não quiser se expor, a habilidade sobrenatural Ciclo de Queima pode ser ativada por no máximo. Precisamos parar em cerca de 1 minuto. Eu não desativei o ciclo de queima. Eu não fechei o ciclo de combustão, mas deixei minha vitalidade continuar queimando. Em seguida, uma cena estranha apareceu. Eu, com aparência envelhecida, de repente comecei o rejuvenescimento inverso, e voltei a ter a aparência de jovem. Eu, que possuo a imortalidade, já tenho uma vitalidade infinita. O efeito colateral dessa habilidade, o ciclo de combustão, para mim, não é nem para mencionar. As falhas da imortalidade são claras. As falhas da profissão de mestre de maldições são ainda mais evidentes. Mas quando os dois se sobrepõem, o mundo todo sentirá o que é terror. No segundo seguinte, eu fui diretamente em direção à profundidade da floresta, com meus próprios 120 pontos de força mental, juntando com o anel do apocalipse dado pelo diretor. Minha força mental alcançou diretamente aterradores 130 pontos. Mesmo para invocar o mais comum dos trovões, o poder também é extremamente aterrorizante. Agora eu tenho total confiança para atravessar esse novo domínio para iniciantes. Em breve, a floresta que estava em silêncio há pouco começou a explodir com relâmpagos por toda parte. À medida que me aprofundo mais, os monstros que aparecem diante de mim ficam cada vez mais fortes. Até mesmo os mais fracos são monstros de nível 5. Mas esses poderosos monstros diante de mim são tão frágeis quanto papel. Um raio divino desce. Não importa o nível do monstro, todos viram carvão queimado. Com o passar do tempo, eu até tenho um leve cheiro de carne. É o aroma dos monstros cozinhando sob o calor intenso do raio. Maldição proíbida! Fogo do inferno! Consuma o céu! Eu gritei em fúria. Uma chama roxa embaixo e vermelha em cima surgiu das minhas mãos. Ao queimar, parecia uma flor demoníaca aparecendo no mundo. Em seguida, essa chama desceu sobre um monte de secos. Acender diretamente sobre a madeira. Usar um feitiço proibido para acender. Se estranhos vissem essa cena, suas bolinhas de olho provavelmente sairiam do lugar. Após um dia meu nível subiu para o 3º. E o que desbloqueei ao atingir o nível 3 foi este feitiço proibido, o fogo do inferno. Esta habilidade é igual ao trovão apocalíptico. Contanto que eu sacrifique a mim mesmo, posso invocar chamas infinitas do inferno. Quanto mais avançamos, mais difícil se torna subir de nível. É possível subir ao 3º nível em um dia. Estou extremamente satisfeito. Agora, a maioria das pessoas provavelmente nem chegou ao nível 2. Com essa eficiência, eu subirei para o nível 10 será completamente fácil.
Arrastei habilmente um javali de 3 olhos morto. Retirei a pele e coloquei a carne sobre a fogueira ardente para assar. As pernas traseiras, gordas e magras, assando nas chamas do inferno. Logo começou a surgir óleo na superfície. Isso me deixou com muita fome. Embora eu seja mortal e não possa morrer de fome, mas a sensação de estar com fome não é agradável. Naturalmente, não vou economizar na comida. O fogo do inferno é, de fato, mais quente que chamas normais. Usado para assar, é ainda mais eficiente. Em pouco tempo, a perna de porco estava assada por fora e suculenta por dentro. Sentindo esse aroma intenso, fiquei emocionado e quase chorei. Antes, eu morava na favela. Era pobre e tinha que esconder o segredo da minha imortalidade. Nunca havia comido algo tão bom. Felizmente, agora sou um transmutador. Quando crescer e tiver força para me proteger, não terei mais que viver uma vida escondida. Enquanto eu comia carne avidamente, Zujini, que estava não muito longe, parou de repente. Ela olhou na minha direção com um olhar confuso e desconfiado. Ela já era uma maga do fogo, extremamente sensível ao elemento fogo. No momento em que liberei o fogo do inferno, já senti sua presença. Na Cidade Verde, claramente não havia outro. Profissões relacionadas ao elemento fogo de nível SSS. Como poderia haver uma onda de fogo tão poderosa? Será que surgiu algum tesouro relacionado ao fogo? Um sinal de curiosidade passou pelos belos olhos de Zujini. Em seguida, ela veio na minha direção. Depois de me fartar, apaguei a fogueira. Em seguida, continuei minha jornada de caça a monstros. Incendiar a montanha. Passar o tempo na prisão. A crença em mim, que atravessei para cá, mas está profundamente gravada em meu coração. Quando Zujini finalmente chegou, minha sombra já não estava mais lá. Restou apenas uma fogueira que ainda exalava fumaça. Era surpreendentemente um barulho feito por humanos. Essa onda de elemento fogo provavelmente não é nada inferior a mim. Ela se agachou. Pega um graveto que ainda não queimou e cheira. Mas no segundo seguinte, suas sobrancelhas bonitas não puderam deixar de se franzir. Era de fato a essência do fogo do inferno mencionado nas lendas. Mas por que havia um cheiro estranho também? Zujini não conseguia entender. Mas ela não investigou mais a fundo. Em vez disso, ela se levantou. Seus lindos olhos estavam cheios de empolgação. Kinshin realmente é um lugar repleto de talentos ocultos. Em comparação com um cara teimoso e estúpido como Yelin, pessoas que têm força e sabem se esconder. Evidentemente, isso interessava muito mais a Zujini. Então ela olhou ao redor. E rapidamente começou a seguir na direção de onde eu havia saído. Eu estava, neste momento, correndo desenfreadamente pela floresta, como uma praga de gafanhotos passando, destruindo tudo que eu via pela frente. Logo, a noite chegou. O nível está prestes a atingir o 4º nível. Quando eu estava prestes a continuar procurando as criaturas mágicas, de repente, ouvi uma agitação atrás de mim. Eu estreitei os olhos levemente. Em seguida, parei imediatamente o ciclo de combustão. O sangue em meu corpo desapareceu instantaneamente. Quanto ao movimento das criaturas mágicas, eu estava bem ciente. O que vinha atrás definitivamente era humano. Antes de vê-lo, já vi suas pernas. A primeira coisa que chamou minha atenção foi uma longa e pálida perna. Logo em seguida, vi o rosto frio de Zujini. Mesmo eu tive que admitir que essa mulher, embora teimosa, tinha realmente um corpo e um rosto excepcionais. Yelin, como você pode ser você? No momento em que ela me viu, Zujini franziu a testa. Sua boa disposição desapareceu instantaneamente. Ela estava procurando o gênio desconhecido que dominava o fogo do inferno. E não esse idiota arrogante. Mas ela logo entendeu o motivo. Deve ser que, após Yelin entrar no reino de iniciantes, sentiu a dificuldade de enfrentar um mestre de maldições solo e se arrependeu. Deve ter vindo atrás de mim para se apoiar. Eu já te disse antes que a profissão de mestre de maldições é muito forte, mas não é adequada para ser jogada solo. Agora é tarde demais para você se arrepender. Ser insistente não vai ajudar. Eu agora não tenho tempo para formar um grupo com você. Saia do caminho. Eu tenho outras coisas para fazer. O rosto de Zujini não tinha nenhum calor. Se Yelin conseguir aguentar firme, ele ainda acharia que Yelin é um homem. Agora essa atitude só a fará desprezá-lo. Ela já lhe deu tantas oportunidades antes. Ele não as valorizou. Agora, quando encontra dificuldades, vem de novo se agarrar a ela. Ao ouvir as palavras de Zujini, eu fiquei completamente confuso. Claramente, foi ela quem o seguiu sem razão aparente. Agora, porém, isso se transformou em eu insistir incessantemente. Fique à vontade. Vá com cuidado, não vou acompanhar. Eu me afastei para dar passagem. Não quero me envolver com Zujini. Se alguém quer viver a vida feliz, há um truque. É não discutir ou comunicar-se com tolos. Eu também sempre me lembrei desse princípio. Zujini me lançou um olhar. Eu te pergunto, você viu alguém passar por aqui? Essa pessoa é muito poderosa.
E ela é muito habilidosa no uso do elemento fogo. É muito provável que ela domine o fogo do inferno. Eu olhei nos olhos de Zhu Jini, onde havia uma expressão de expectativa que me fez rir e chorar ao mesmo tempo. Finalmente entendi por que essa mulher estava me procurando. Ele foi nessa direção. Eu rapidamente apontei uma direção para Zhu Jini. Queria despachá-la. Eu realmente não quero ficar presa a essa mulher idiota. Obrigado. Ao ver que eu realmente não estava me intrometendo, a impressão de Zhu Jini sobre ele também mudou um pouco. Justo quando ela atravessou a floresta, de repente, apareceram 2 luas no céu. 3 luas estavam suspensas no ar. Parecia extremamente estranho. No próximo instante, o rosto delicado de Zhu Jini ficou subitamente pálido. Que 3 luas existem? As 2 luas adicionais eram, na verdade, os olhos de uma enorme besta, acompanhados por um grunhido aterrador. Uma enorme garra se lançou em direção a onde Zhu Jini estava. Zhu Jini desviou para o lado e se afastou da besta. Foi então que viu a verdadeira forma da besta. Era, na verdade, um monstro de nível 8. Besta de sangue de dragão. Aqui ainda não era o coração da floresta. Como um monstro de nível 8 poderia aparecer em um lugar assim? Zhu Jini virou-se na minha direção e gritou. Juntos, nós vamos repelir essa criatura. Mas quando ela se virou, onde ainda havia minha sombra? Esse covarde. Zhu Jini cerrou os dentes de prata. A impressão que tinha de mim mudou um pouco, mas a impressão instantaneamente despencou. Nem precisa pensar para saber que com certeza eu escapei no momento em que a besta de sangue de dragão apareceu. Eu fiquei tão assustada que saí correndo. A besta de sangue de dragão atacou Zhu Jini novamente. Seu enorme corpo era como uma montanha, transmitindo uma sensação de opressão extremamente aterrorizante. Arte secreta. Fênix de fogo explosivo. Zhu Jini não se atreveu a baixar a guarda. Imediatamente lançou sua habilidade. Várias esferas de fogo de alta temperatura se concentraram ao seu redor. Em seguida, foram lançadas em direção à besta de sangue de dragão. As esferas de fogo atingiram o corpo da besta. Instantaneamente explodiram. Queimaram várias partes de seu corpo. Mas esse nível de ferimento não podia fazer a besta de sangue do dragão perder a capacidade de lutar. Ao contrário, isso irritou completamente essa besta mágica de nível 8. Aqueles olhos como a lua, instantaneamente se transformaram em um vermelho sangue. E então, uma palma foi disparada em direção à bela de chamas à sua frente. Zhu Jini desviou desse ataque. Em seguida, imediatamente lançou sua habilidade em direção àquela besta. Desta vez, a besta de sangue do dragão não ficou parada. Ela abriu sua enorme boca sanguinolenta. Emitiu um rugido que parecia um grito de dragão. As ondas sonoras aterrorizantes pareciam se tornar físicas. Impediu todas as chamas da fênix que Zhu Jini havia lançado no ar. Em seguida, foram lançadas de volta. Zhu Jini ficou em choque. Ela não teve tempo de se desviar. A bola de fogo que ela lançou com firmeza caiu pesadamente sobre ela. Suas roupas foram queimadas, revelando grandes áreas de neve, quase chegando ao ponto de não ter roupas para cobrir o corpo. Ela olhava aterrorizada para essa enorme besta mágica. Não havia ninguém neste lugar que pudesse salvá-la. Era apenas o primeiro dia de um novo desafio para iniciantes. Essa besta mágica de sangue de dragão de nível 8 era um deus imbatível para qualquer um. Observando aquelas enormes garras se aproximarem cada vez mais dela, Zhu Jini já estava completamente desesperada. Ela também não imaginava que uma transferidora de classe de um nível tão alto acabaria morrendo de forma tão humilhante nas mãos de uma besta mágica de nível 8. Mas ao fechar os olhos, a dor intensa que ela imaginava ao ser aprisionada nas garras da besta de sangue de dragão não veio, de forma alguma. Em vez disso, veio de lado a voz de um homem, com um tom profundo e magnético. Maldição, fogo do inferno. Zhu Jini sentiu uma onda de calor aterrorizante passar por ela. No instante em que abriu os olhos, ela viu uma cena que a faria lembrar por toda a vida. Viu aquele imponente monstro de sangue de dragão, cuja totalidade estava em chamas vermelhas e roxas. Nem mesmo um grito de dor foi ouvido. Assim, foi reduzido a cinzas voando. Esta criatura mágica de nível 8 foi eliminada instantaneamente. Zhu Jini observou o homem à sua frente, que estava em chamas vermelhas. Em seus belos olhos, surgiu um olhar de deslumbramento. Que garota não sonha em amar? Que garota não espera que alguém a salve em um momento de crise? Um jovem, andando sobre uma nuvem colorida, se destacou, salvando-a entre o fogo e a água. Isso contrasta com o covarde que, sem pensar, virou as costas e fugiu. É um contraste marcante. Agradeço a este colega pela ajuda. Posso saber como você se chama? Zhu Jini se aproximou. Sua voz se tornou muito suave. Isso me deixou com arrepios. Zhu Jini, ao ver que eu não falava, deu mais um passo à frente. Queria ver claramente como era o homem que podia matar uma besta mágica de nível 8 com um único golpe. O homem que a fazia ter sonhos envolventes.
Mas o que a decepcionou foi que meu rosto estava coberto por um pano preto, e ela só podia ver meus olhos. Pensei um pouco e disse: me chame de Ling Yi. O Lingen de madrugada. O Ye da noite. Zujini murmurou esse nome, seus olhos brilhando com um encanto especial. Pela primeira vez em sua vida, ela sentiu uma forte curiosidade por um homem. Ling Yi, colega. De qual escola você é? Depois que a missão terminar, eu com certeza lhe retribuirei generosamente. Infelizmente, eu não pretendo nem ligá-la. Acenei com a mão e segui em direção ao fundo da floresta. Não precisa agradecer. Não é nada demais. Liu, espere um momento. Zujini levantou a perna querendo acompanhar. Mas eu parei e falei friamente. Não venha atrás de mim. Há mais bestas mágicas poderosas à frente. Não é um lugar que você pode pisar com sua força. Além disso, eu sugiro que você se vista primeiro. Zujini olhou para baixo. E então percebeu que suas roupas foram queimadas pelas chamas, expondo grandes áreas de sua pele branca. Ela exclamou. Seu rosto instantaneamente ficou vermelho de vergonha. Ela rapidamente cobriu o que restou do tecido e se agachou. E nesse momento, eu já havia desaparecido rapidamente na escuridão à frente. Lin Yi, espere por mim. Eu vou te alcançar. Os belos olhos de Zujini brilharam com determinação. Ao mesmo tempo, um sentimento de frustração começou a surgir em seu coração. Ela sempre se considerou uma garotinha privilegiada. Mas em termos de força, ela não pode vencer a besta de sangue de dragão. Com apenas um encontro, foi derrotada instantaneamente por Ling Yi. Em termos de aparência e corpo, suas roupas foram queimadas tantas vezes. No entanto, Ling Yi nem olhou para ela, como se ela não tivesse qualquer atração. Zujini era extremamente confiante em sua aparência e corpo. Desde sempre, muitos meninos ao seu redor expressavam sua admiração por ela. Todos foram friamente rejeitados por ela. Mas pela primeira vez, ela foi tão proativa. O que recebeu em troca foi indiferença. Isso foi extremamente difícil para ela aceitar. Do outro lado, eu soltei um suspiro de alívio. Tirei a máscara do meu rosto. Olhei para a direção de onde vinham e sorri levemente. Depois de ensinar toda essa peça, a atenção dessa mulher boba certamente estava toda voltada para aquele Ling Yi fictício. E eu, esse covarde que fugiu na hora H. Zujini, ao me ver novamente, com certeza vai virar as costas e ir embora. Eu também, naturalmente, ficarei feliz com isso. Eu, na verdade, não queria me envolver muito com Zujini. Quanto a por que decidi salvá-la, é porque ela também é uma profissional de nível 3S. Um talento assim, se morrer no campo de iniciantes, certamente chamaria a atenção do governo de Qinshin. Eles fariam uma investigação completa em todas as pessoas dentro do local. Naquela hora, se descobrirem minha imortalidade, aí a situação seria realmente complicada. Ao matar a besta de sangue de dragão, meu nível também alcançou o nível 4. Em seguida, fiquei ansioso para abrir o painel de atributos. Comecei a revisar os novos feitiços de maldição que havia adquirido. Maldição e imortalidade. O mestre de maldições sacrifica 2 anos e meio de sua vida. Imune a um dano fatal. Libera habilidade sem nenhum custo. E sem tempo de recarga. Depois de ler a descrição da habilidade, meu rosto rapidamente ficou pálido. Esse feitiço não tem nenhuma utilidade para mim. Eu já possuo um corpo imortal sem efeitos colaterais. Se me der mais um desses, isso não é simplesmente uma habilidade inútil? Mas no segundo seguinte, meus olhos negros começaram a brilhar gradualmente. No fundo do meu coração, uma ideia ousada surgiu. Embora essa maldição de imortalidade tenha um efeito prático quase nulo, ela pode servir como uma boa cobertura. Por exemplo, quando estou em combate, se alguém me apunhala no coração, minha cabeça é cortada, mas eu não morro. Nesse caso, o segredo da minha imortalidade seria revelado. Mas com a existência dessa maldição de imortalidade, se eu sofrer um ataque fatal e não acontecer nada, isso terá uma explicação razoável. Em um piscar de olhos, 7 dias se passaram. Hoje será o último dia do local secreto para iniciantes. Cada pessoa só pode entrar no local secreto para iniciantes uma vez. Só posso ficar 7 dias no labirinto do novato. Quando os 7 dias se esgotarem, o labirinto expulsará as pessoas de dentro. Os diretores e professores das principais escolas já se reuniram na saída do labirinto. Alguns pais também vieram aqui, esperando que seus filhos saíssem do labirinto. Meus velhos irmãos, bom dia a todos. Quanto tempo! Estou morrendo de saudades de vocês. Nunca ouvi falar dessa pessoa, mas ouvi sua voz primeiro. O diretor da escola Qinshin ainda não chegou. A voz animada já soava de longe. Quando os outros diretores de escolas ouviram essa voz, as expressões deles instantaneamente escureceram como a parte de baixo de uma panela. Nos últimos dias, esse velho teimoso sempre quer levá-los para sair para comer e tomar chá. E assim que se senta, começa a se exibir para eles.
Dois alunos de nível SSS apareceram na escola Kenshin. Eles já estavam tão cansados de ouvir isso que suas orelhas quase estavam calejadas. Agora, ao ver esse velho, eles estão quase enlouquecendo. Ei, você não se cansa, velho Gal? Não vem aqui. Não somos íntimos. Um diretor de escola secundária não pôde se conter e gritou de raiva. O diretor parecia não ouvir. Ele ainda se aproximou sorrindo. Ai ai, como vocês sabem que na nossa escola surgiu de uma vez dois profissionais de nível 3S? E se há dois transicionados de nível SS? Não se esqueçam. O nível é às vezes mais importante que o nível da profissão. Se o nível for 3 níveis acima, mesmo um transicionado de nível baixo, não é impossível vencer um nível 3S. Um diretor falou de maneira amarga. Suas palavras instantaneamente ressoaram. Todos começaram a concordar. Exatamente. Se apenas olharmos o nível da profissão, as pessoas de outros níveis não estariam destinadas a um desastre? Ao longo dos anos, não faltaram profissionais de nível SSS. Ao sair do novo local para iniciantes, foi difícil para os transicionados de outros níveis. Isso mesmo. Meu recorde em Kenshin é de nível 11, que foi estabelecido por um transicionado de nível S. Até agora não foi quebrado. Diretor Su, eu me lembro que aquele estudante é da sua escola Yukai, certo? Os olhares de vários diretores se voltaram para o severo diretor Su. Isso mesmo. O talento, sem dúvida, é importante, mas o esforço adquirido também é indispensável. Aquele garoto agora é um transcendente de nível 65. Os diretores, ao ouvir isso, consentiram com a cabeça, enquanto em seus olhos havia um toque de inveja. Transcendente de nível 65. Isso já é uma existência capaz de dominar o mundo. Em Kenshin, aqueles que podem superá-lo não são mais do que alguns. Poder cultivar um estudante assim, isso realmente é morrer sem arrependimentos. Não sei se este ano o recorde será quebrado. Nesse momento, uma figura silenciosamente se aproximou dos diretores. Os diretores realmente estavam se divertindo. Não sei se posso me juntar à festa. Quem? A voz que surgiu subitamente. As vários diretores também ficaram surpresos. Afinal, alguém conseguiu aparecer ao seu lado sem fazer barulho. É simplesmente inacreditável. Era possível ver que a pessoa estava vestindo um casaco. Usava óculos de armação dourada. Cada gesto exalava uma aura de sofisticação. Ao reconhecer a pessoa, os diretores rapidamente se levantaram. Seus olhos estavam cheios de respeito. Era o Sr. Zuji. Por favor, sente-se. Kenshin é um lugar pequeno. Não há muitas figuras importantes. Mas Zuji Kenshin definitivamente é uma exceção. Ele é um astrólogo de nível SSS. Ele pode prever os acontecimentos do mundo ao observar as estrelas. Dizem que se ele usar todo o seu poder, ele pode até prever eventos significativos que acontecerão em 100 anos. Muitas figuras importantes vêm de longe. Vieram a Kenshin apenas para pedir uma consulta. Os diretores estão sendo muito educados. Eu só vim ver minha Nini. Zuji Kenshin sorriu gentilmente. A diretora, essa menina boba, não te deu trabalho, deu? Não, não. Ela é o orgulho da nossa escola secundária Kenshin. Justo nesse momento, uma onda de luz azul irrompeu de repente na saída do reino secreto. Isso significa que alguém saiu do reino secreto. Não está certo. De acordo com o horário, deveria ser ao meio-dia que apareceria. Como pode haver alguém agora? Será que está ferido? Todo ano, há estudantes que saem mais cedo por estarem feridos. Também há alguns idiotas que não conhecem seus limites, que vão desafiar criaturas de nível muito alto, resultando em serem devorados por essas criaturas. Não é nada surpreendente. A luz azul gradualmente se apagava. Então, vimos Zuji sair com leveza. Ele saiu do portal. Seu rosto estava rosado. Não parecia estar ferido de forma alguma. Ao ver Zuji Kenshin, Zuji ficou muito feliz. Ela imediatamente se jogou em seus braços. Zuji Kenshin perguntou com carinho. Mas o horário ainda não chegou? Por que você saiu tão rápido? Estava muito chato lá dentro. Por isso eu saí antes. Assim que Zuji disse isso, todos olharam para ele. O labirinto de iniciantes é uma oportunidade que todos têm uma vez na vida. É uma chance que só pode ser aproveitada uma vez. Existem muitos monstros fracos lá dentro. É fácil subir de nível rapidamente. No entanto, esse cara saiu porque estava entediado. Por isso ele saiu antes. Qual é o seu nível? Zuji sorriu de forma astuta. Todos mostraram seus níveis. Zuji, Mago de Fogo de nível SSS. Nível 12. Vários diretores ficaram surpresos. Seus olhos estavam cheios de choque. Essa garota saiu antes. E ainda quebrou o recorde máximo. Isso é simplesmente chocante. Olhando para a expressão de choque de todos, o diretor da escola riu alto. Muito bem, Zuji, você se saiu bem. No entanto, ao ver Zuji Kenshin com uma expressão neutra,
Ele imediatamente fechou a boca, percebendo a situação. Eletricidade. Se você sair na hora certa, você pode até conseguir alcançar o nível 13. Por que você saiu antes do tempo? Já disse? É tão chato dentro do MERS. Sujin estava um pouco insegura. Ela, é claro, não contaria a ninguém. Saí antes para bloquear aquele cara chamado Ling Yi. Aquele cara pode matar um gigante de sangue de dragão com um golpe. O nível dele definitivamente não deve ser baixo. Embora naquela vez ele estivesse com o rosto coberto. Se eu puder vê-lo novamente, Sujin tem certeza de que poderá reconhecê-lo. Neste momento, eu ainda estou explorando o profundo da floresta. Depois de 7 dias de caça a monstros, meu nível já chegou a impressionantes 15. O número de maldições que posso usar também chegou a impressionantes 15. Para mim, qualquer criatura mágica não faz diferença. De qualquer forma, encontrar qualquer uma delas é como um raio. Só que, quanto mais avançamos, mais experiência é necessária para subir de nível. E, assim, subir de nível se torna mais difícil. No 7º dia, não subi um único nível. E eu tenho uma estranha sensação. As criaturas mágicas neste novo local de iniciantes parecem estar evitando-me. Porque já faz quase 2 horas e meia que não encontro nenhuma criatura mágica. Será que matei criaturas demais nos últimos dias? Será que aquelas feras realmente estão me evitando? Então vocês também precisam conseguir se esconder. Maldição. Ciclo de combustão. Maldição marca registrada. Dança instantânea. Eu ativei 2 maldições seguidas. O ciclo de combustão pode aumentar significativamente meus atributos tridimensionais. E a única função da dança instantânea é sacrificar órgãos para obter atributos de agilidade. Quanto mais importantes os órgãos sacrificados, maior será a agilidade adquirida. É possível ter até 10 vezes mais agilidade extra. Dura 1 hora. É bem claro. Esta é uma habilidade para escapar em momentos de vida ou morte. No entanto, nas minhas mãos, que possuo a imortalidade, a dança do instante se tornou uma habilidade de aceleração comum. Eu não hesitei em sacrificar minha mente. Em troca, ganhei até 10 vezes mais agilidade. Após atingir o nível 15, minha agilidade base já possuía 225 pontos. Com o suporte do ciclo de combustão e da dança do instante, a agilidade instantaneamente alcançou impressionantes 2.475 pontos. Mesmo muitas classes de assassinos de alto nível não poderiam ter uma agilidade tão assustadora. Um sorriso surgiu em meu rosto, com um leve salto, como se tivesse ocorrido uma viagem espacial. Minha figura apareceu a 1000 metros de distância num piscar de olhos. Com o aumento das maldições, minha capacidade de combate e de adaptação sofreram uma mudança radical. Ao teleportar para a partida de 100, eu finalmente percebi que algo estava errado. A cena à minha frente me deixou perplexo. Eu vi 3 mantídeos voadores pairando no ar, e cada um deles segurava uma esfera mágica de 3 olhos. Eu imediatamente percebi o que estava acontecendo. Os mantídeos têm uma velocidade de voo extremamente rápida, mas sua visão é muito ruim. A aranha mágica de 3 olhos é lenta, mas o seu terceiro olho pode ver muito longe. Inclusive, pode perceber a movimentação da presa a 1000 metros de distância. Os mantídeos voam segurando a aranha mágica de 3 olhos. Isso forma um sistema de monitoramento mais simples. Não é de se admirar que eu não tenha encontrado nenhuma criatura mágica por 2 horas e meia seguidas. Não encontrei nenhuma criatura mágica. Era essa criatura que estava me vigiando, avisando as outras criaturas mágicas. Minha expressão era estranha. Eu pensei para mim mesmo como a natureza é realmente incrível. Criaturas mágicas de baixo nível têm inteligência limitada. Basicamente, não existe a possibilidade de cooperação entre elas. Mas sob a pressão desta crise de vida ou morte, criaturas mágicas de baixo nível conseguem aprender a cooperar. Isso realmente é de se lamentar, considerando quão inteligentes eles são. Eu, bondoso, decidi recompensá-los. Ouça a terceira sinfonia do trovão. Maldição proibida. Relâmpago apocalíptico. No segundo seguinte, um relâmpago de 100 metros cai do céu, enviando aquelas 3 mantis do furacão, e os porcos mágicos de 3 olhos para o céu. Sem vigilância, minha jornada de caça a monstros rapidamente voltou ao normal. Um massacre começou novamente. Fora do reino dos novatos, estudantes estão constantemente sendo teleportados para fora. Passaram 7 dias e 7 noites no reino dos novatos. Muitos estudantes exibem um profundo cansaço em seus rostos. Muitos estavam vestidos de maneira esfarrapada, parecendo um grupo de centeto. Mas os olhares de cada um eram extremamente brilhantes. Essa experiência de lutar pessoalmente contra monstros. Não importa quantas vezes eu ouço os outros, nunca poderei sentir da mesma forma. Apenas vivenciando isso pessoalmente, é que se pode entender o quão bonito é se tornar um transcendente. O professor se aproxima com um caderno na mão. Começa a contar o número de alunos, registrando o nível de cada aluno.
Zujini arregalou os olhos bonitos, observando atentamente cada um dos que saíam da masmorra de iniciantes. Ela já havia perguntado a todos os diretores. Eles nunca ouviram falar de Elin. Isso a deixou completamente confusa. Com o talento extraordinário de Elin, como poderia ser uma pessoa desconhecida? Sem alternativa. Ela só podia confiar em seus próprios olhos para procurar. Zujini estava convencida de que assim que Elin aparecesse, ela certamente poderia reconhecê-lo. Mas o tempo passava, segundo a segundo. A maioria dos alunos da masmorra de iniciantes já tinha saído. Alguns alunos já haviam terminado de registrar seus níveis e foram levados para casa pelos pais. Mas Zujini ainda não viu aquela figura familiar. Isso fez seu coração se tornar cada vez mais ansioso. Será que Elin teve um acidente na instância? De repente, na luz colorida ao longe, apareceu uma figura que ela conhecia muito bem. Sua respiração instantaneamente se tornou ofegante. Mas quando a luz branca desapareceu, e ao ver quem era a pessoa, o rosto de Zujini imediatamente ficou frio. E Elin, como pode ser você? Ao lembrar que Elin a deixou para escapar sozinha naquele dia, ela ficou extremamente irritada. Se não fosse por Elin a ter deixado sozinha lá, ela não teria sido forçada a um beco sem saída pela besta dragão de sangue. Esse Elin mal chega aos pés daquele homem, nem mesmo um dedo dele. Mas, ironicamente, os dois tinham tipos de corpo muito semelhantes. Ao pensar nisso, o olhar de Zujini em minha direção ganhou uma pitada de desdém. O tempo chegou. Eu saí. Tem algum problema? Eu não olhei para essa mulher boba de jeito nenhum. Você realmente me faz sentir nojo. Zujini me desprezava de cima. Aquela expressão era como se estivesse olhando para um lixo fedorento. Está louca. Eu não quero discutir nada com essa mulher. Levantei o pé e pensei em ir embora. Mas não esperava. O diretor também veio até mim. Lin, você finalmente saiu. Qual é o seu nível? Ao ver isso, não disse muito mais. Mostrei diretamente as informações de nível. Profissão, mestre de maldições nível SSS. Nível, 16. O que? 16. O grito incrédulo do diretor ecoou ao redor. Por um momento, todos os olhares se concentraram em mim. Em apenas 7 dias, cheguei ao nível 16. Isso é simplesmente chocante. Essa velocidade de nível, mesmo no mundo inteiro, poucas pessoas podem se igualar. O diretor começou a contar com os dedos. Para alcançar esse nível, você precisa matar pelo menos 172 monstros de nível 10 por dia. Como você conseguiu isso? Ao ouvir as palavras do diretor, todos já não sabiam o que dizer. Em comparação com o deslumbramento de Zujini, eles não conseguiam encontrar palavras adequadas para me descrever. Zuji Qianxin olhou para mim com estrelas brilhando nos olhos. Revelou um sorriso inexplicável. Eu toquei meu nariz e dei uma risada nervosa. Não respondi. Na verdade, eu passei a maior parte do tempo procurando monstros. Quanto ao tempo de luta, é só abrir a boca e lançar uma maldição. E Elin, bom trabalho. O diretor, animado, bateu em meu ombro. Seus olhos estavam cheios de admiração. 2 especialistas de classe SSS, um nível 12 e um nível 16. A prova de seleção definitivamente destruirá as outras escolas. Pensando na aposentadoria que se aproxima, conseguir ainda cultivar 2 alunos gênios. A boca do diretor sorria brilhantemente como uma flor de crisântemo. O que há de estranho em ser nível 16? Ele é um mestre de maldições. Se ele não se importar em usar as maldições constantemente, não é normal evoluir rapidamente? Zujini não conseguiu se conter e falou. Na opinião dela, somente Ling pode desfrutar desse tratamento de estrela entre as estrelas. Assim que Zujini disse isso, o rosto de muitas pessoas mudou ligeiramente. O olhar que lançaram para mim ganhou um toque de sarcasmo. Este rapaz deve estar louco. No local secreto de iniciantes, ele lança maldições loucamente para subir de nível. Outros mestres de maldições não vivem além dos 25 anos. Com esse estilo de vida, ele provavelmente não chegará aos 20 anos. Trocar a própria vida por um nome vazio. Realmente é uma ação tola. Colega Elin, por que você faz isso? O diretor da escola Yukai soltou um suspiro profundo. Ele disse com dor no coração. Se não estou enganado, foi o seu diretor, Gao Zentian, quem permitiu a sua entrada. Você deve estar subindo rapidamente de nível no reino dos novatos, certo? Ao ouvir isso, a expressão de Gao Zentian mudou instantaneamente. Aquele de sobrenome Su. Pare de falar besteira aqui. Eu sou um educador. Como poderia brincar com a vida do próprio aluno? Verdade ou mentira? Vamos perguntar ao colega Elin e saberemos. Colega Ye, fique tranquilo. Eu garanto que ninguém se atreverá a se vingar de você. O seu diretor realmente induziu você? Você está aumentando de nível dentro do reino dos novatos. Eu olhei para as pessoas à minha frente e sorri friamente por dentro. Ninguém me forçou.
O livro de maldições do diretor Su. Se você se tornasse um mestre de maldições, como você escolheria? Você escolheria ser um covarde que teme pela vida a vida inteira? Ou escolheria se soltar e dar tudo de si? Morrer no auge da glória? Eu escolho o último. Eu, Yelin, prefiro ser um herói por um minuto, do que ser um covarde a vida inteira. Ao ouvir minhas palavras cheias de paixão, todos no lugar caíram instantaneamente em silêncio. Foi então que um som de aplausos ressoou. Vi Zhuge Qianxin me observando com interesse. Amigo Yelin, você realmente tem grandes aspirações. De qualquer forma, arte. O nível do amigo Yelin chegou a 16. É o estudante com o nível mais alto neste novo domínio para iniciantes. Isso é indiscutível, não é? Até mesmo o belo Jiqianli se levantou para falar em meu favor. As outras pessoas também não ousaram dizer mais nada. Papai, quem te disse que ele é o primeiro? Quando Ling Ye sair, seu nível não será mais baixo do que o desse Yelin. E há especialistas. Quem é esse jovem talentoso, Ling Ye? Zhuge Qianxin olhou para os diretores. Todos os diretores balançaram a cabeça confusos. Eles nunca ouviram o nome desse Ling Ye. Não se preocupe com isso. De qualquer forma, quando ele sair, você saberá. Zhuge Ni estava com um olhar determinado. A pessoa que você tanto admira. Então, eu realmente tenho interesse em conhecê-lo. Zhuge Qianxin me entregou um cartão de visita com um sorriso no rosto. Meu nome é Zhuge Qianxin. Sou o pai de Zhuge Ni. Se precisar de minha ajuda, sinta-se à vontade para falar. Mas, no momento em que trocamos olhares, meu coração, inexplicavelmente, se apertou. Os olhos profundos por trás das lentes pareciam conseguir ver todos os meus segredos. Essa sensação me deixou bastante desconfortável. Obrigado, Sr. Zhuge. Eu peguei o cartão de visita. Não consegui mais olhar nos olhos de Zhuge Qianxin. Vá para casa e descanse bem. Devemos nos encontrar novamente em breve. Zhuge Qianxin de repente disse com um sorriso. Essa frase sem motivo aparente. Ao ouvir suas palavras, uma sensação sinistra cresceu dentro de mim. Essa sensação aumentou ainda mais. Eu também não me atrevi a responder. Sai rapidamente desse lugar problemático. Ao voltar para casa, abri o painel de atributos. Olhando aqueles 16 maldições, fiquei cheio de empolgação. Finalmente, consegui um meio de me proteger. A partir de agora, eu não sou mais uma pessoa comum e fraca como um frágil. Enquanto eu estava imerso em alegria, entretanto, ouvi uma batida apressada na porta. Abri a porta com cautela. Vi um homem de meia-idade vestido de terno. Ele estava ofegante à porta. Seu terno caro parecia fora de lugar no ambiente. O ambiente ao redor parecia não combinar. Você é o Yelin, certo? Eu sou o gerente da empresa Qianxin Chicken Beauty Luda. Meu sobrenome é Wang. Você tem algo a tratar? É que, hoje ouvi dizer que você quebrou o nível de novato de uma só vez. O recorde de nível mais alto do domínio secreto. Eu só queria te perguntar uma coisa. Você tem interesse em gravar um comercial? Pelo comercial, posso te pagar 300 mil. Eu me emocionei ao ouvir as palavras dessa pessoa. Ao mesmo tempo, pensei que a vida de uma pessoa comum é realmente barata. Eu já havia retirado todos os meus órgãos. Quase vendi um rim inteiro e só ganhei 100 mil. Apenas o custo de um anúncio é de 300 mil. Se fosse antigamente, eu teria que vender 10 rins para ganhar esse dinheiro. Vendo que eu não recusei, gerente Wang apressou-se a aproveitar a oportunidade e disse: 300 mil é apenas o preço atual. Se você se tornar o porta-voz dos suspensórios Taimei e conseguir bons resultados na prova de competência do ensino médio, nós podemos te oferecer mais dinheiro. A empresa prometeu que eu teria um orçamento de 3 milhões. Ao ouvir suas palavras, eu estreitei os olhos. Atualmente, eu realmente estou precisando de dinheiro. Ser um transferidor de cargo é uma profissão extremamente cara. Quanto às habilidades, não se preocupe. Com feitiços infinitos, basta aumentar de nível e eu poderei usar feitiços proibidos sem fim. Mas em termos de equipamentos, só posso comprá-los com dinheiro de verdade. A única peça de equipamento que tenho até agora ainda é aquele anel que Gao Zhentia me deu. Um anel que dá 10 pontos de energia mental. Estudante e ficar aqui falando não é uma solução. Que tal comermos algo e conversarmos com calma? Tudo bem. Você pode me guiar. Logo, segui o gerente Wang até um pequeno quintal rural isolado. Irmão Ye, não se deixe enganar pela aparência deste lugar. A comida aqui é realmente excepcional. Eu não disse nada. Apenas observei o ambiente em silêncio. Depois que os dois se sentaram na cabine, rapidamente um garçom trouxe os pratos. Eu comecei a me deliciar com a comida. O gerente Wang realmente não estava mentindo. A comida aqui é de fato bonita, cheirosa e deliciosa. Ao me ver devorando a comida, a expressão no rosto do gerente Wang ficou cada vez mais estranha. Você não está se sentindo tonto?
Ao ouvir suas palavras, ri por dentro. Em seguida, me deixei cair sobre a mesa de forma obediente. Fui tão facilmente enganado. Eu sou realmente um idiota. Ainda bem que eu preparei tantos planos alternativos. O gerente Wang olhou para mim, que estava inconsciente, e logo tirou o telefone. Patrão, está resolvido. Esse garoto agora não é diferente de um porco morto. 3 ou 4 minutos se passaram. A porta da sala privada foi empurrada. Não esperava que a pessoa que entrou fosse o patrão do mercado negro. Bom trabalho. Obrigado, patrão, pelo elogio. Mas, patrão, eu não entendo muito bem. Por que você está se esforçando tanto para envolver um estudante do ensino médio? Se isso for descoberto por outra pessoa, vamos nos meter em grandes problemas. Estudante do ensino médio. E ainda é um transferidor de cargo de nível SSS. Uma presença assim é suficiente para chamar a atenção das autoridades de Cidade Verde. Não faça tantas perguntas. Quanto mais as pessoas souberem, mais cedo morrerão. O patrão Coração Negro lançou um olhar frio para o gerente Wang. Saia. Sem a minha ordem. Ninguém deve se aproximar desta sala. O gerente Wang acenou com a cabeça. E saiu da sala de forma envergonhada. Após o gerente sair, o patrão Coração Negro se agachou. Ele me observava fixamente, enquanto eu fingia estar inconsciente. Seus olhos brilhavam com uma luz gananciosa. Como esperado, tudo voltou a crescer. É realmente inacreditável. Se eu puder dominar o segredo da regeneração de órgãos. Mas o patrão Coração Negro ainda não tinha terminado de falar. Foi interrompido por um som repentino. Se você puder dominar o segredo da regeneração de órgãos, mesmo aquelas verdadeiras figuras importantes, teriam que te considerar um convidado de honra? O som repentino assustou o patrão Coração Negro. Ele se virou na direção do som, apenas para ver que eu, que estava deitado no chão como um cachorro morto, estava agora de pé e pulando animadamente atrás dele. Como isso é possível? A comida que você comeu tinha 3 vezes a dose de sonífero. Até um elefante não acordaria depois de um dia. Essa não é uma pergunta que você deveria fazer. Estou mais curioso. Como você conseguiu me rastrear? Esse assunto eu explicarei depois que eu te pegar. Eu vou te explicar devagar. Eu te atordoei só para evitar problemas. Você realmente acha que é meu adversário? O patrão Coração Negro riu de forma aterrorizante. 2 facas longas e afiadas apareceram em suas mãos. Só então percebi. Esse patrão Coração Negro é, na verdade, um transferidor de cargo. Meijibo. Profissão: ladrão de fantasmas de classe A. Nível: 20. Ao ver sua profissão, percebi tudo. O ladrão de fantasmas não é apenas ágil, como também é extremamente habilidoso em ocultar sua presença. Vem sem sombra e vai sem deixar rastro. Não é à toa que não consegui detectá-lo. Moleque, rendaze e se entregue, garoto. Se eu atacar, não posso garantir que você não vai ficar sem braço ou perna. Eu também não estou a fim de conversar com ele. No segundo seguinte, já explodi em voz alta. Feitiço proibido. Olhos congelados eternamente. Esta foi uma habilidade que obtive no reino dos novatos. Posso sacrificar meus próprios olhos para congelar tudo que meus olhos alcançam antes de ficarem cegos. Como os monstros que encontrei no reino dos novatos. São derrotados com um único golpe. Desde que obtive este feitiço proibido, ainda não tive a oportunidade de usar. No instante em que o olho de gelo eterno foi ativado, meus olhos negros se tornaram brancos como a neve. Antes que o patrão Coração Negro pudesse reagir, seu corpo já começou a se cobrir de cristais de gelo. Em pouco tempo, a parte abaixo de seu pescoço estava completamente congelada, transformando-se em uma escultura de gelo. E diante de mim, tudo se tornou escuridão neste momento. O olho de gelo eterno é realmente útil, mas consome um pouco a visão. Mas isso não é um problema para mim. Isso é impossível. Você só está no nível 16. Você não pode me derrotar com um único golpe. Como você conseguiu isso? O rosto do patrão Coração Negro estava cheio de pânico. Ele tentou se debater, mas eu usei meus olhos como preço para lançar. Um feitiço proibido assim não é fácil de escapar. Muito bem. Agora podemos ter uma boa conversa. Quantas pessoas sabem que meus órgãos podem regenerar? Somente eu. Naquele dia, eu vi você vender 2 rins e uma córnea e ir embora. Eu pensei que você não viveria muito mais tempo. Que tal aproveitar a situação e te levar de volta? E ainda posso recuperar o dinheiro. Mas eu não esperava. Você claramente está cego, mas ainda age como se nada estivesse acontecendo. Eu comecei a me interessar por você. Depois de investigar, descobri que você é um órfão. Em seguida, mandei meus subordinados armar uma armadilha para você. Porque sinto que você está me enganando. Porque eu quero monopolizar o segredo da regeneração de órgãos. Por isso, não contei isso a ninguém. Eu te contei tudo o que sei. Você também deveria me contar por que não teme o anestésico. Você quer que eu te conte? E as pessoas por trás de você, o que dirão?
Com a faca do patrão Coração Negro, cortei sua mão esquerda. O braço congelado imediatamente se despedaçou em um monte de cacos de gelo. Uma microcâmera também caiu neste momento. Ao ver seu plano exposto, o patrão Coração Negro fechou os olhos resignadamente. Pode me matar. Eu não vou. Mas antes que ele terminasse de falar, eu já havia cortado. Apenas o feitiço proibido. Limite dos espíritos mortos. Para garantir. Eu não pretendo deixar ninguém neste fazenda escapar. Este limite dos espíritos mortos também foi adquirido por mim. Um dos 16 feitiços proibidos, que pode fazer com que as células cerebrais se morram a uma velocidade de 100 milhões por segundo, formando uma barreira selada por incontáveis criaturas dos mortos. Antes que o mestre dos feitiços proibidos morra, esta barreira não pode ser quebrada. No momento em que o limite dos espíritos mortos é ativado, cavaleiro sem cabeça, dragão esquelético, guerreiro esqueleto lis, várias criaturas dos mortos começam a surgir incessantemente, cercando toda a fazenda imediatamente, a menos que eu morra. Do contrário, ninguém conseguirá escapar desta fazenda. As pessoas na fazenda estavam petrificadas de medo. Onde eles já viram uma cena tão aterrorizante? Esta cena é como uma peste, um desastre que desce sobre o mundo. Felizmente, aquelas criaturas do submundo parecem não ter a intenção de atacá-los. Apenas observam silenciosamente ao redor da fazenda. Eu empurro a porta da sala com uma mão segurando a faca e saio. O gerente Wang na entrada fica atônito ao me ver sair. Rápido! Pegue esse cara! O gerente Wang grita. Os seguranças ao redor imediatamente avançam. Todos eles são transferidores de cargo, mas seus níveis não são muito altos. Olhei para todos com um sorriso frio. Feitiço proibido. Fogo infernal que queima o céu. No instante em que a habilidade é ativada, várias pessoas rapidamente morrem. Os poucos que sobreviveram gemem de dor no chão. Como você poderia acordar? O gerente Wang está tão assustado que cai no chão, pálido. Eu não respondo suas palavras. Em vez disso, eu me aproximo dele sorrindo. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem são as pessoas que estão por trás de vocês? O gerente Wang teve as pupilas dilatadas de repente. A bolinha na garganta se moveu, mas ele não abriu a boca. Um sorriso cruel apareceu em meu rosto. Estiquei a faca e a enfiei no peito de um segurança que ainda estava respirando. O rosto daquele segurança estava cheio de incredulidade. Caramba! Ele não disse nada. O que você está me esfaqueando? Quem na família entende? Realmente é um cara desprezível. O pânico nos olhos do gerente Wang aumentou ainda mais. Esse menino de 16 anos à minha frente é simplesmente a encarnação do demônio. Ele é tão indiferente ao matar. Posso falar agora? Eu retirei a faca e fui para o lado de outro segurança. Você não pode lidar com a pessoa por trás disso. Eu aconselho você a ir embora. E, em resposta a ele, foi mais uma facada do meu rosto impassível. Eu fui até a frente do gerente Wang. Não importa se eu posso lidar com a pessoa por trás disso. Mas se você não falar, você vai morrer agora. Pense bem por conta própria. Dito isso, ergui a faca. Os olhos do gerente Wang se alargaram com pavor. Eu disse. É o rei do submundo da Cidade Verde, Kenshin. Franzi a testa. Comecei a lembrar desse nome familiar em minha mente. Ele acabou de ser nomeado um dos 10 maiores filantropos da Cidade Verde. Apareceu na televisão. O gerente Wang me lembrou em voz baixa. Ao ouvir suas palavras, me senti instantaneamente sobrecarregado. Sendo alvo de um grande personagem como ele, os dias seguintes não vão ser fáceis. Agora, só posso esperar que o patrão Coração Negro disse seja verdade. Caso contrário, se Kenshin souber que ele pode a regeneração de órgãos, isso seria um problema. Reflete por um momento. Percebi que, por enquanto, não havia nada melhor a fazer. Só posso ir em frente e ver o que acontece. Feitiço proibido. Ciclo de queima. Feitiço proibido. Fogo do inferno queima os céus. No segundo seguinte, meu rosto ficou visivelmente pálido. Uma flor de fogo estranha se abriu instantaneamente em minha mão. Num instante, toda a fazenda foi envolvida por chamas infinitas. Após destruir todas as evidências, eu recolhi o limite dos espíritos mortos e desapareci na noite, apenas deixando para trás um pedaço de terra queimada e carbonizada. Ao voltar para casa, lavei o rosto. Respirei profundamente várias vezes, mas não consegui acalmar a tempestade de emoções. A seguir, Kenshin certamente se vingará. Mas ainda bem que em 3 dias vou participar da prova de competência do ensino médio. Nesse momento, estarei seguro. Mas o problema é que, para onde devo ir nesses 3 dias? Ficar em casa assim, é certeza de esperar a morte. Quando eu estava pensando em como reverter a situação, mais uma vez ouvi batidas na porta. Ao ouvir o toque, meu coração deu um salto. A vingança chegou tão rápido. Com a mão esquerda segurando as chamas, lentamente abri a porta. Vi Jilin Gil, que estava com uma expressão preocupada na porta. Chefe, você finalmente voltou.
Você realmente é impressionante. Quebrou o recorde de tantos anos da Cidade Verde em um único golpe. Além disso, pedi para meu pai fazer uma solicitação. 20 milhões não é problema. Ao ver que era ele, fiquei alegre por dentro. Então não tem mais para onde ir? Não acredito que Kensen tenha coragem de ir à casa do Jimmy pegar. Não mencione dinheiro. Vamos para a sua casa. Você já me chama de chefe. Daqui para frente, eu preciso te proteger de perto. Sério? Gil ainda estava cético sobre o que ouvia. Em seguida, uma sensação de realização surgiu em seu coração. O velho estava certo, afinal. Esse Yelin é orgulhoso, mas também é pobre. De forma simples, consegui enganar alguém para ter um segurança de graça. Isso mesmo. Você é meu chefe. Volte para casa comigo. Então, saímos juntos, com os ombros entrelaçados. Ambos acharam que realmente haviam saído ganhando. Mercado Negro da Cidade Verde. Um homem fumando um charuto grande estava sentado em uma poltrona. Uma beldade com curvas acentuadas estava de joelhos diante dele, também segurando um charuto na boca. Nesse momento, um capanga entrou correndo, ansioso. Assustada, a mulher deixou até seu charuto cair no chão. Chefe, não é bom. Não conseguimos entrar em contato com aqueles Irui. Quando chegamos lá, a fazenda já tinha se transformado em escombros. E aquele estudante do ensino médio, Yelin, foi levado pelo Gil da Cidade Verde. Cidade Verde? Que segredo será que o Yelin tem? Até mesmo a Cidade Verde se envolveu. Um brilho letal passou pelos olhos de Kensen. Parece que eu não tenho me movido há muito tempo. Até uma Cidade Verde tem coragem de mexer com a minha má sorte. Na manhã seguinte, Gil estava ansioso. Ele bateu apressadamente à porta do meu quarto. Chefe, esta noite haverá um banquete. Vamos juntos ver isso. Banquete? Não, não vou. Eu balancei a cabeça. Eu só quero me esconder na casa da família G até a prova começar. Não quero ir a lugar algum. A leilão de hoje à noite terá muitas coisas boas, incluindo habilidades de equipamento e afins. Eu ainda quero comprar 2 peças. Ao ouvir as palavras de Gil, fiquei surpreso. E ainda tem essas coisas boas. Isso mesmo. A Cidade Verde realiza anualmente um leilão antes da prova de competência do ensino médio. Até os civis sabem disso. Você não sabia? Ao ouvir as palavras desse herdeiro, fiquei sem palavras. Então, na verdade, eu mal sou um civil. Só posso ser considerado um pobre. O tempo rapidamente chegou ao anoitecer. O tio G nos levou à Cidade Verde. O Hotel Yunshin, o mais luxuoso. O trio pegou o elevador até o topo do hotel. Aqui é um lugar surpreendente. Pessoas vestidas de maneira luxuosa se agrupam em trios. Eles se reúnem e riem juntos. Quase todas as personalidades da Cidade Verde estão reunidas. Enquanto eu passeava entediado, uma voz feminina familiar soou repentinamente ao meu lado. Yelin, o que você está fazendo aqui? Assim que me virei, vi a expressão de desgosto no rosto de Zujini. Ao lado de Zujini havia uma garota vestindo um vestido branco. Que azar! Como é possível encontrar essa mulher sem noção em todo lugar? Nini, quem é ele? A garota de vestido branco perguntou curiosa. Esta é a primeira vez que ela vê na face de Zujini uma expressão tão clara de desgosto. É só um cara covarde. Yanvei, você se lembra que eu te falei sobre aquele Lin Ye que me salvou? Antes de encontrar Lin Ye, o primeiro que conheci foi esse cara. Esse cara não é fraco. Se ele tivesse se juntado a mim para enfrentar aquela besta mágica, eu definitivamente não teria sido forçado a essa situação mortal. Liu Yanvei inclinou a cabeça. Embora ele realmente seja covarde. Mas isso não deveria te deixar tão irritado, certo? Se não fosse por ele, eu não estaria tão em apuros. Fez com que Ling Ye me considerasse um peso morto. Isso resultou diretamente no fato de eu ainda não ter conseguido encontrar notícias do Ling Ye. Você acha que eu devo ficar com raiva? Liu Yanvei acenou com a cabeça. Ela sabe muito bem como essa moça é. Quanto eu procurei por aquele Ling Ye nos últimos 2 dias. Estava quase virando a Cidade Verde de ponta cabeça. Ao ver Zujini com raiva, eu estava com preguiça de dizer mais alguma coisa para ela. Eu simplesmente as ignorei e fui direto para o local do evento. Para mim, a única coisa que me atraía aqui eram os equipamentos que apareciam no salão de leilões. Afinal, a prova de competência do ensino médio ocorre sob os olhos de todos. Com certeza não posso agir como se estivesse na masmorra de iniciantes, jogando um feitiço proibido em qualquer coisa que encontrasse. Assim com certeza levantaria suspeitas. Olhei para Gil à distância, perdido em pensamentos. Preciso pensar em uma maneira de conseguir algo dele de graça. E Gil é como um verme no meu estômago. Assim que pensei nisso, ele veio com um grande grupo de pessoas. Pessoal, deixem-me apresentar a vocês. Este é o meu chefe Gil, e Elin. Aqueles caras me olharam, parecendo increduloso com minhas roupas baratas. Eles tinham expressões de dúvida no rosto. Jovem Gi,
Você está brincando conosco, certo? Ele talvez te considere um chefe. Está falando besteira. Meu chefe é um profissional de nível 3S. Ontem, ele quebrou o recorde do calabouço iniciante. Ele agora está no nível 16. Não é de se admirar que o nome pareça familiar. Então era o Yelin que quebrou o recorde. Ao ouvir as palavras de Gil, todos presentes instantaneamente ficaram sem fôlego. O olhar deles para mim já não tinha mais aquele desdém inicial. Vendo Gil se exibir, eu sorri levemente. Gil, você tem confiança em conseguir uma boa nota na prova de competência do ensino médio? Estou apenas no nível 7. Conseguir uma nota mediana já seria ótimo. Seria bom se pudéssemos ir para fora da cidade. Eu poderia levar você para aumentar seus níveis. Assim você conseguiria uma nota melhor. Como isso seria possível? Para evitar que pessoas fortes levem outros para subir de nível. Nos 3 dias após o término da prova de novato, é estritamente proibido sair da cidade. Gil balançou a cabeça como um sino ao ouvir o que eu disse. Sério? Mas como ouvi dizer que o caminho para a prova de competência do ensino médio está bem fora da cidade. Ao ouvir minhas palavras, a respiração de Gil ficou abruptamente acelerada. Quando a prova de competência do ensino médio começa, os candidatos precisam atravessar uma parte do caminho fora da cidade sozinhos, para chegar à entrada do caminho da prova de competência do ensino médio. Esta também é a primeira avaliação do exame. Embora não haja muitos monstros perto das muralhas da cidade, não é que não haja nenhum. Todos os candidatos a cada ano, ao enfrentar este obstáculo, vamos correr com a maior velocidade possível. E o que quero dizer é, que parece que queria levá-lo para ganhar experiência aqui. Chefe, aquilo é do lado de fora da cidade. Não é comparável a uma masmorra para iniciantes. Os monstros que aparecem do lado de fora têm pelo menos nível 10. É um lugar onde você pode perder a vida com um passo em falso. Todos os anos, muitos transferidores de cargo morrem nas garras dos monstros do lado de fora. Não há como contar quantos são. Não se esqueça de que estou no nível 16. É apenas uma curta distância do muro da cidade. Não deveria encontrar monstros que não consiga enfrentar. Mas, infelizmente, não estou equipado. Caso contrário, eu realmente poderia te ajudar a ganhar experiência antes da prova. Ao dizer isso, eu suspirei. Mostrei uma expressão de resignação. Equipamentos são uma coisa. Mas, chefe, minha principal preocupação é com a nossa segurança. Afinal, estamos do lado de fora da cidade. Uma chamada de chefe dura para sempre. Fique tranquilo. Mesmo que realmente encontremos um monstro que eu não consiga derrotar, eu garanto que vou morrer na sua frente. Você não quer aumentar seu nível mais um pouco? Para conseguir entrar em uma melhor instituição de ensino? Você tem que saber. Essas coisas não podem ser compradas com dinheiro. Ao ouvir minhas palavras, os olhos de Gil revelaram um leve arrependimento. Estou pensando nele com tanto cuidado. Mas ele só quer um mestre dos feitiços proibidos de graça. Mas logo, seu olhar se tornou resoluto. Chefe, não se preocupe. Na leilão de hoje à noite, se você gostar de algo, me avise. Eu vou garantir que você tenha. Os amigos de segunda geração de Gil olharam para. Seu olhar também estava cheio de inveja. Um mestre dos feitiços proibidos nível 16 de classe SSS, arriscando a vida para subir de nível. Que tipo de oportunidade incrível é esta? Depois de receber o consentimento do pai de Gil também se sentiu muito mais confiante. Chefe, fique tranquilo. O equipamento que você gostar esta noite, eu garanto que vou conseguir para você. Foi então que todas as luzes do local de repente se apagaram. Todo o banquete mergulhou em uma escuridão total. Subitamente, um feixe de luz acendeu no centro do palco. Uma mulher vestindo um quipau já estava lá. Boa noite a todos. Sou o leiloeiro do banquete de leilão desta noite. Sejam bem-vindos. O primeiro item de hoje é um equipamento de classe rara. Anel do Dragão Imperial, que pode aumentar a habilidade mental em 30. E vem com uma habilidade passiva, Presença do Dragão. O preço inicial é de 15 milhões. Assim que as palavras foram ditas, houve um alvoroço no local. Também não pude deixar de esboçar um sorriso. Um anel consegue aumentar em 30 a habilidade mental. O aumento que os equipamentos proporcionam aos transferidores de cargo é realmente enorme. É preciso saber que, embora a roda da vida possa aumentar em 100 a habilidade mental, isso vem à custa da vitalidade da vida. Se um rico herdeiro tivesse 6 anéis no corpo, o poder mental aumentou para impressionantes 180. No entanto, o preço deste anel imperial do dragão também é de deixar qualquer um hesitante. Eu comecei a contar nos dedos. Eu provavelmente precisaria vender 666 rins para conseguir juntar esse dinheiro. Justo nesse momento, o tio G imediatamente soltou uma exclamação. 18 milhões. Ele esboçou um leve sorriso nos lábios.
Esse dinheiro vale a pena para garantir o ingresso do filho na melhor universidade. Com certeza vale a pena. Além disso, a profissão de mestre dos feitiços proibidos é bastante curta. Daqui a alguns anos, quando Lielin morrer, os equipamentos dele ainda serão do próprio filho. Justo quando o leiloeiro estava prestes a anunciar que o tio Ji havia sucesso na compra do anel imperial do dragão, uma voz preguiçosa e arrogante ecoou: 20 milhões. Ao ouvir este grito, a expressão do tio Ji mudou repentinamente. Mas ao ver quem fez a oferta, todos ficaram atordoados. Só viu um homem com cabelo oleoso chegar sorrindo. Senhor Kenshin, eu ofendi você de alguma forma? Por favor, me informe. O tio Ji não ficou irritado, mas sorriu. Quando Kenshin ouviu isso, seu olhar esfriou imediatamente. Ele se inclinou para sussurrar no ouvido do tio Ji: aquele que matou minha pessoa. E ainda ousa me pedir para esclarecer. Você é um homem. Eu, Kenshin, aceitei sua carta de desafio. Eu prometo que farei sua família sofrer. Enquanto falava, seus olhos passaram por mim sem emoção, e lançaram um olhar sobre mim. Eu também o olhei sem medo. Nossos olhares se encontraram no ar. Havia um traço de frieza nos nossos olhares. O tio Ji ficou perplexo ao ouvir as palavras de Kenshin. Que coisa é essa? Quem é que matou a pessoa dele? Mas os 4 últimos caracteres ele entendeu. Família destruída. A expressão do tio Ji congelou imediatamente e ele soltou um grito. 30 milhões. Assim que esse preço foi anunciado, a sala inteira ficou em alvoroço. Um item de nível raro foi leiloado por um preço exorbitante de 30 milhões. É realmente de cair o queixo. No entanto, o rosto do tio Ji não mostrava nenhuma emoção. Em termos de poder financeiro, o grupo Ji é considerado o primeiro na Cidade Verde. Ao ouvir a oferta do tio Ji, o olhar de Kenshin também se tornou frio. 30 milhões por um equipamento de nível raro. Mesmo ele sentiria um aperto no coração. Em um leilão com tantas personalidades importantes, mesmo ele definitivamente não se atreveria a fazer um lance aleatório aqui. Este Kenshin enlouqueceu? Quando eu matei alguém dele, embora tenha conseguido arrematar o anel imperial do dragão, o tio Ji não demonstrou nenhuma alegria em seus olhos. Tio Ji, quando outros querem agir contra você, até o que não existe pode se tornar uma desculpa. Eu comecei a analisar para o tio Ji com clareza. Eu não posso deixá-lo saber que Kenshin é porque eu estava apenas mirando o grupo Ji. Caso contrário, certamente seria expulso. Kenshin sempre quis sair do submundo e se tornar um verdadeiro empresário. Mas o mercado da Cidade Verde não oferece oportunidades para ele. Mas assim que conquistar o grupo Ji, ele terá uma grande empresa à sua disposição. Ao ouvir minhas palavras, o gerente Ji suou frio na testa. E rapidamente o suor escorreu. Ele pensava que Kenshin estava apenas atacando loucamente. Mas se ele está planejando contra o grupo Ji, isso será um problema. Se eu não estivesse preparado, eu certamente seria pego de surpresa por Kenshin. Lielin, obrigado. Se não fosse por sua lembrança, o tio realmente não teria pensado nisso. Não se preocupe, tio. Eu e Jilin Gil somos irmãos. Portanto, eu também o considero como um pai. Ao ouvir minhas palavras, o gerente Ji ficou um pouco surpreso, olhando para mim com um rosto sincero. Ele sentiu uma ponta de culpa dentro de si. Você também é uma criança infeliz. Se você não se importar, então, você pode morar na casa dos Ji para sempre. Leve isso. Veja se você gosta. O pai Ji me entregou o anel imperial do dragão com um sorriso. Eu coloquei o anel imperial do dragão no meu dedo. Instantaneamente, uma estranha força emanou do anel. Anel imperial do dragão. Nível, raro. Atributo, aumento de poder espiritual 30. Pode ser refinado. Habilidade, possessão de aura de dragão. O portador do anel imperial do dragão tem a proteção da aura de dragão. Pode aumentar o valor de sorte em 10. Obrigado, tio. Tio, fique tranquilo. Mesmo que eu tenha que carregar, eu vou levar o Lin Gil para uma universidade de elite. Dentro de uma família, não se fala como estranhos. Falar sobre isso é muito estranho. Se você tem algo que deseja, é só me contar. O leilão não foi interrompido por esse pequeno incidente. Durante isso, o pai Ji também comprou um anel para mim. Um anel, 2 braceletes e um colar. Cada um desses 4 equipamentos tem o efeito de aumentar a força espiritual, juntamente com o anel imperial do dragão. Neste momento, meu aumento de força espiritual já está chegando a impressionantes 85. E ainda com um bônus fixo de 200 pontos de força espiritual. Com meu nível 16, mesmo sem ativar o ciclo da queima, minha força espiritual pode atingir impressionantes 1088 pontos. Lielin, este último equipamento, você deveria escolher algo que possa salvar sua vida. Entre esses 3 itens finais, há uma armadura leve, com uma defesa extremamente forte. Eu acho que é bastante adequada para você. Tio Ji, eu quero aquela faca. Olhei para a longa faca brilhando com um leve fulgor estelar no palco, com olhos cheios de paixão. Chefe,
Você não é um mestre dos feitiços proibidos? Para que você precisa da faca? Eu tenho um feitiço proibido. E preciso de uma faca para lançar. Isso é muito importante para mim. Quando alcancei o nível 10 na masmorra para iniciantes, desbloqueei o primeiro feitiço proibido que requer uma arma para ser lançado. Este feitiço proibido se chama Técnica da Lâmina da Vida. Cada vez que eu desferir um golpe, consumirei 1 ano de vida. O poder de cada golpe é o dobro do anterior. Embora meu atributo de força seja apenas 160 pontos. Mas se eu ativar o Renascimento Ardente e acumular a técnica até o nível 99, isso resulta em impressionantes 31.680 pontos de dano. E cada golpe causará esse tanto de dano. Um impacto de 9.999 não é um sonho impossível. Em breve, aquela faca também foi derrubada pelo tio Ji. Eu olhei para a faca na minha mão, os olhos cheios de paixão. Rastro de estrelas cadentes. Nível, raro. Atributo, força 300 pontos. Pode ser refinado. Habilidade, brilho das estrelas. Brilho das estrelas, sob a luz das estrelas. O bônus de poder do rastro de estrelas cadentes pode ser constantemente aumentado. Pode ser aumentado em até 100. Quando estendi a mão para segurar o cabo da faca, aquele brilho estelar opaco na lâmina começou a brilhar ainda mais intensamente. Meus olhos estão cheios de surpresa. Este leilão e o jantar valeram muito a pena. Com o leilão do equipamento principal finalizado, toda a festa também chegou ao fim. Depois de agradecer ao tio Ji, eu e Jilinjil chegamos o hall de treinamento profissional para testar um pouco o dano. Embora meu nível ainda seja apenas 16, mas com 6 peças de equipamento, eu tenho total confiança para varrer todos abaixo do nível 20. Eu verifiquei o treinamento uma vez, depois de confirmar que não havia câmeras de vigilância ou algo assim. Então retirei a lâmina do destino estelar, exibindo alguns itens de feitiços proibidos. Renascimento em chamas, marca registrada. Magia proibida. Técnica da lâmina da vida. Assim que eu fiz meu primeiro corte, um estrondo ensurdecedor ecoou na sala de treinamento, como se algo tivesse sido completamente rasgado. A lâmina da lâmina do destino estelar também brilhava. Uma radiante luz se ergueu. Minha velocidade ao brandir a espada está aumentando. Cada golpe se torna mais poderoso que o anterior. Quando cheguei ao meu 99º golpe, toda a sala de treinamento parecia estar tremendo. O ar estava impregnado com intensas ondas de energia. A lâmina da estrela caída emitia uma luz sem precedentes. Iluminou toda a sala de treinamento. No segundo seguinte, uma onda de pressão invisível irrompeu da lâmina. Instantaneamente, cortou o boneco à frente. Deixou uma leve marca de corte no pescoço do boneco. Se houvesse alguém aqui neste momento, certamente ficaria boquiaberto. É importante lembrar que isso é o suficiente para resistir a um ataque de nível 40, de um boneco atacado com toda a força por um transferidor de cargo. No entanto, isso ainda não acabou. Com o aumento das camadas se acumulando, uma incrível aura começou a emanar de todo o meu corpo. Parecia uma divindade que veio do fim da galáxia do tempo. À medida que eu desferia um golpe, o boneco foi cortado ao meio de forma impressionante. Ao ver essa cena, meu canto de boca revelou um sorriso difícil de conter. Com esta espada, em combinação com as duas magias proibidas, Roda da Reencarnação e Técnica da Vida Solar, eu poderia me transformar completamente em Liu Aqi e cortar do leste da Penglai até o Portão do Sul. Depois de testar meu poder de combate, eu e Jilinjil voltamos para casa. Mas, antes de entrar, um forte odor de sangue me atingiu. Meu coração deu um salto repentino. Mesmo tendo me escondido na casa dos Ji, Kensen ainda não estava disposto a me deixar em paz? Parece que não posso deixar Kensen escapar. Eu bloqueei Jilinjil, que queria abrir a porta. É melhor você se preparar psicologicamente. Chefe, o que você está dizendo? Jilinjil ainda não percebeu que algo estava errado. Ele empurrou a porta e entrou. Assim que ele entrou em casa, ficou paralisado. Ele viu que a mansão, antes esplendorosa, agora se assemelhava a um inferno de Shura. Havia membros e braços cortados por toda a parte. Muitos rostos dos cadáveres estavam estampados de terror. Parecia que haviam encontrado o demônio mais aterrorizante antes de morrer. Jilinjil pisava como um louco na maré de sangue e cadáveres. Onde você está? Ele queria encontrar seu pai rapidamente, mas ele temia ver o corpo de seu pai neste mar de cadáveres. Encontramos o corpo do pai de Ji. Quando chegou à porta do quarto de seu pai, o coração de Jilinjil já estava na garganta. Ele empurrou a porta como se não temesse a morte. O quarto estava limpo e não era diferente de antes. Uma mão cortada segurando uma arma e um bilhete estavam sobre a mesa. Jilinjil correu rapidamente até lá. Ele já reconheceu. Aquela é a mão do seu pai. Naquela folha estava escrito com sangue uma mensagem. Para salvar seu pai, você deve trazer Yelin para o mercado negro e me procurar. A cada 6 horas, eu vou cortar um pedaço de carne do seu pai.
Jin ficou completamente desesperado ao ouvir isso. Ele gritou e tentou ir encontrar Kensei para lutar. Mas assim que chegou à porta, eu o segurei. Saia da minha frente. Não me impeça. Vendo que Jin havia perdido a razão. Eu não estou a fim de conversas. Simplesmente lhe dei um tapa na cara. Tio Ji ainda está vivo. É porque você ainda não foi capturado por Kensei. Assim que você cair nas mãos de Kensei, você e o tio Ji vão morrer juntos. Jin apertou os dentes. As lágrimas escorriam involuntariamente. Então, o que eu devo fazer? Encontre um lugar para se esconder. Deixe o resto comigo. Entrego a você. Jin levantou a cabeça, perplexo. Você se esqueceu? Um grito de chefe. Não chore, eu trarei o tio Ji de volta. Eu farei Kensei saber. Quando o mestre dos feitiços proibidos não se importa com a vida. Quão aterrorizante isso pode ser. Meia hora depois, eu cheguei à área externa do mercado negro. Todo o mercado negro está cheio dos olhos de Kensei. Para resgatar o pai de Ji silenciosamente, eu preciso resolver primeiro os olhos externos. Eu estava vestindo uma armadura de pele de ladrão. Eu me fundi totalmente com a escuridão da noite. Depois de ativar a dança do instante, minha velocidade era rápida como um relâmpago. Rapidamente consegui me infiltrar. Enquanto eu me alegrava secretamente com minha habilidade, de repente, inúmeras pessoas surgiram ao meu redor. Eles me cercaram imediatamente. Como vocês me descobriram? O líder, um loiro arrogante, apontou para a câmera acima de nós. Aqui temos câmeras de segurança com visão noturna infravermelha. Que época estamos para ainda usar uma roupa de ninja? Você acha que é um ninja? Ao ouvir suas palavras, fiquei sem palavras. É realmente constrangedor. Mas tudo bem. Desde que matemos todas as pessoas. Isso também pode ser considerado uma infiltração. Feitiço proibido. Queima do ciclo. Feitiço proibido. Fogo infernal que queima os céus. Com a ajuda de 5 equipamentos, minha própria força espiritual chega a impressionantes 1088 pontos. Após ativar a queima do ciclo, a força espiritual subiu diretamente para 2176 pontos. Em um instante, uma linha de fogo ardente jorrou de minha palma. As chamas se espalharam rapidamente. Em um piscar de olhos, consumiram todos os capangas de Kensei. Todos os gritos de dor, lamentos. Os gritos de socorro foram engolidos pelas chamas. Restou apenas o estalo do fogo queimando. O loiro nas chamas tinha cabelo dourado. Seu cabelo já havia sido queimado. Ele estava apavorado. Tentou escapar deste mar de chamas infernais. Mas foi inútil. Após se debater um pouco, virou cinzas. Feitiço proibido. Limite dos espíritos mortos. Em um instante, inúmeras criaturas espirituais emergiram do solo. Cercaram todo o mercado negro subterrâneo. Hoje, não pode haver nenhum sobrevivente. Fugir deste mercado negro subterrâneo. Caso contrário, meu segredo de não-morte não poderá ser mantido em sigilo, já que fui descoberto. Estou cansado de me disfarçar. Ativei imediatamente a técnica da lâmina da vida. Levantei a lâmina da estrela cadente e comecei a somar camadas. É esse garoto. Prendal. O chefe Kensei disse que era para pegar vivo. Olhei com indiferença para as 10 pessoas à minha frente. Desta vez, não eram mais aquelas criaturas inúteis do loiro. Eram verdadeiros transferidores de cargo. E todos eram de nível 20 ou superior. Transferidores de cargo acima do nível 20. Já transcenderam a categoria de pessoas comuns. Essas pessoas já podem resistir a armas de fogo comuns. Uma sombra atacou primeiro. Este cara é claramente um transferidor de cargo especializado em velocidade. Enquanto a sombra se movia rapidamente, como um ágil gato espiritual. Mas eu sou mais rápido do que ele. Sob a influência da dança do instante, eu imediatamente corri até ele. Olhando para o rosto que apareceu de repente à minha frente, este transferidor de cargo ficou surpreso. Mas sua reação foi muito rápida. Ele começou com um soco de punho esquerdo, enfrentando essa feroz ofensiva. Eu não me esquivei nem me afastei. Quando o ataque deste transferidor de cargo atingiu meu corpo, minha grande espada também desceu diretamente. Um corte na garganta. Limpo e preciso. Ao mesmo tempo, eu também fui empurrado para trás por alguns passos pelo ataque deste transferidor de cargo. O transferidor de cargo estava segurando sua garganta, que sangrava incessantemente. Seus olhos estavam cheios de espanto. Ele não esperava. Este garoto diante dele era realmente cruel a esse ponto. Ele trocou um ferimento por uma vida. Esse garoto não está certo. Não segure a mão. Primeiro, deixei-o quase morto. Depois, o leve de volta. A morte horrível de um companheiro fez os outros imediatamente ficarem em alerta. Mas que tipo de profissão esse cara tem? Como ele acabou de usar fogo de novo? Agora ele está usando a faca. Não sei. Mas é melhor ter cuidado. Aquela chama dele também é extremamente aterradora. Você deve encontrar uma forma de interferi-lo.